Fala galera, beleza? Professor Anderson. E aí, rapaziada, beleza, juventude? Professor Furlan aqui mais uma vez na Tríade Tríade Cursos. Na verdade, nós estamos no Tríade Talks, né? Talks, Que é um galera. evento aí que nós estamos desenvolvendo com vários parceiros. Recebendo hoje aqui essa figura especialíssima, né? Que é a Dani Laporte, nutricionista, e vai contar um pouquinho da experiência dela de vida e também na área da nutrição, não é isso, Dani? Com certeza. Por onde vocês querem que eu comece? Dani, veja bem, é um bate-papo, É. beleza? A gente vai trocar uma ideia para os nossos alunos, nossos ouvintes aí. Nossa audiência. O sacou? professor Handley tá ali, cara. Você começou E a falar sem nem apresentar falamos o do chefinho. Poderoso. Poderoso? É a voz da consciência. Os caras esqueceram de mim de novo, tá vendo? Jamais poderoso. Eles vão ficando famosos e eles esquecem da galera, assim. Mas Falando tamo aí, nisso, já dá o like no vídeo aí. galera. E se inscreva no canal. Se inscreve no canal, like no vídeo, conteúdo de qualidade hoje com a Dani, compartilha, manda pro grupo da família. Fica mandando fake news não, gente. Manda conteúdo de qualidade pro grupo da família. E pede Beleza? para todos se inscreverem também no Também. canal, acione o sininho. O sininho é aquele que fica lá, tem 3 tipos de sininho, né? Marca aquele assim, ó, sempre quando chegar coisa nova. Porque tá chegando coisa nova Notificação. todo dia, jovem. Chega coisa nova todos os dias. Show. A tríade tá aí. E nós estamos, enfim, recebendo você aqui hoje, Dani, mas a gente tem esse trabalho do Tríade Talks, que foi uma ideia que nós bolamos para essa reta final do Enem, né? O Enem é a prova que acontece já agora, esse domingo, né? Prova de Ciências Humanas e Linguagens. Nesse evento que a Tríade está desenvolvendo com vários parceiros, hoje você nos brinda essa Muito obrigado mesmo. essa oportunidade Grande de honra. batermos um papo. A Tríade, o Tríade Talks, né? É um evento para a rapaziada que está se preparando para o Enem e também para quem quiser conteúdo de qualidade. Enfim, nós recebemos já a psicóloga aqui, a Mica. Beijão para a Mica, Beijão, que foi Mica. nossa aluna. Olha que show. É. E hoje está aí na psicanálise, né? Trabalha já com Ela a é clínica. psicóloga comportamental. Comportamental, verdade. É, psicóloga E está comportamental. fazendo o mestrado dela. Recebemos também o Rafael Freitas, que é um educador físico e personal trainer. E fisioterapeuta. Fisioterapeuta, que também já tem vídeo gravado, tá aí no canal. Recebemos também o Vasconcelos. Grande Vasco. O Vasco, um beijão para ele também, que é um coordenador de preparatório para Enem com muita experiência aqui no estado. Foi uma live sensacional. Mas olha E- lá, galera. Olha lá, tá lá no canal. E recebemos o coletivo Mirante, que é um coletivo de jovens lá do Morro do Romão e do Forte São João. Gente bonita e simpática, né? É, isso mesmo, E isso que mesmo. estão fazendo um trabalho de assistencialismo muito importante com um grupo de famílias que está em situação de vulnerabilidade. Então tem um QR Code aí na nossa gravação, no canal. QR Code tá na tela. Tá na meu tela. irmão. Poderoso. Ajuda a gente a Isso aí, ajudar. exatamente. Faça favor, Então, galera. nós estamos recolhendo doações de coração. Tá o Pix aí, né? O QR Code, para a pessoa poder fazer a doação. E a gente vai passar para o coletivo para eles comprarem kits de higiene, principalmente higiene da mulher. Saúde da mulher. Saúde da mulher, para que eles possam, enfim, destinar a essas famílias que estão em vulnerabilidade. E como nós estamos em novembro é o mês do homem, tanto o Fernando quanto eu. Nós deixamos o bigode. o bigode. Bigode grosso, bigode grosso. E Dani, nós deixamos uma hashtag bigode do poderoso. Se a gente conseguir 50 curtidas e inscrições, o poderoso vai arrancar a barba e deixar o Vai bigode deixar o dele também. bigodão também. Hashtag bigode do poderoso. Isso aí, ó. Estamos esperando aí. Rapaz, essa parte do bigode aí, se a gente chegar a 1000 inscritos, quem sabe? Não, eu gosto dessas metas, assim, Mas audaciosas. tem que ser alcançável. Mas beleza, se chegar a 50 faz também. 50 já tá, tem que chegar a 1000. Tá Não, bom, 50 na poderoso, live tá tá bom. Dani, eu tô falando. Você vai arrancar a bigodeira. Até o... E hoje nós estamos recebendo você aqui, Dani, seja bem-vinda, a Tríade, né? Esse pedacinho com a nossa cara, né? É. Enfim, a gente tá gostando muito de tudo isso que a gente tem feito, essa experiência nova. Para falar um pouco da sua experiência, se apresenta pra gente, fala quem é a Dani, esse lado profissional, um pouco da sua história também, que no bate-papo antes de começar o podcast aqui, Galera, assim, olha só. vou falar pra vocês, esse é o primeiro episódio, porque terão outros, tá? Por Porque a favor, gente Dani. gostaria de escutar mais. Mas vai lá, Dani. Então, eu tenho formação em nutrição.
há mais de 18 anos, mas não foi assim que eu comecei. Acreditem, eu fiz ITA. Eita, ela fez o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Não só fiz o ITA, assim, fiz as outras provas, tudo que era de militar eu fiz, né? A AFA, ITA, IME eu fiz também. Mas, gente, IME é surreal. Você sai de lá catando os neurônios da prova. Só que eu queria ser, na verdade, não engenheira. Eu queria ser militar. Então, era um caminho que eu tinha visto para entrar como mulher na época, que não existia ainda piloto mulher. E estava para abrir, então me deram o caminho, que seria entrar primeiro na área militar e depois, quando abrisse, fosse para a escola de pilotos. Para a escola de pilotos. Só que eu descobri nessa brincadeira que eu não queria ser engenheira, né? E eu falo para todo mundo que eu entro brincando que eu entrei numa crise de identidade profissional, né? Que na verdade eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. E aí aqui entrou a questão de eu perturbar tanto meu pai, gente, mas tanto meu pai que ele falou assim: eu pago para você um curso para você fazer de de escolha profissional, né, com psicólogo, né, teste vocacional. Teste vocacional. E assim, foi muito bom, eu super indico, porque assim, foi uma coisa que realmente eu não esperava, não tinha noção de como é que era, né? Esses cursinhos que você pega, livrinho de livraria, de banca de revista. É assim, a profissional, ela simplesmente foi fantástica, porque ela casou minha personalidade com o meu jeito, né, de ser, com o que eu desejava, e casou as profissões que dariam para isso, né? Dentre as diversas áreas que deu, caiu a nutrição. Eu falei, bom, como é uma área que deu, eu vou tentar, vou arriscar essa área. E casou comigo, porque na verdade eu queria uma área que eu pudesse ajudar as pessoas. Não, maneiro, né? Maneiro. De uma forma direta. Essa foi a primeira, assim, que ela perguntou o que eu queria numa profissão. E isso foi a primeira coisa que veio na minha mente. Eu quero ajudar o próximo, mas de uma forma direta e não na dor, né? Como eu cheguei a mencionar para vocês no nosso papo informal, né? Medicina, você ajuda? Sim, mas trabalha-se muito a dor, né? A fisioterapia, a odonto, né? E eu não queria nessa área. Então, assim, dentre essas áreas veio a nutrição. Que eu falo que é uma profissão que eu escolhi de paixão mesmo. Eu amo do começo ao fim. Todas as matérias que eu fiz, eu tirei muito proveito delas, porque eu sabia que era a área que se encaixava com o meu perfil. Aí, rapaziada, fica atento aí, ó. Tirar 100% de proveito, né? E não tem nada de errado, como eu falei para vocês. Eu comecei na engenharia, não tem nada de errado se vocês... Porque a gente é muito novo para uma escolha profissional, né? 17 anos, a gente não tem experiência praticamente de nada. Pois é, uma escolha para a vida, né, Dani? Exato. Então, assim, eu via muitas colegas se culpando, né? De ter entrado até mesmo na nutrição, que foi meio que no embalo e tal. Eu falava, gente, sai. Eu tive a oportunidade, eu falo isso para todo mundo, de ter uns pais que realmente... Eles, assim... Te davam liberdade para dialogar, né? Me dava essa abertura, né? Esse suporte de ir e vir. Se não tivesse bem, tudo bem, né? É só voltar e tentar de novo, né? Então, isso também me deixava um pouco mais tranquila no cursar das coisas, né? Então... E assim, você passou no vestibular mais concorrido, né? Porque todo mundo... E eu acho que também tem a questão de não ter aquela pressão. Exatamente, né? exatamente. Aquela pressão da família e tal. Tinha, sim, a pressão das escolas. Porque quando eu falava que eu queria fazer... Gente, as escolas querem matando em cima de mim. Mas, tudo bem, né? Era o que eu queria. Era o seu sonho, né? Naquele momento. Naquele momento. E eu falei assim, vambora. Vamos tentar isso. Mas, assim, não tem nada de mais, nada de errado. Você fala assim, cara, não é isso. E, realmente, tem coisas que a gente, às vezes, idealiza, a gente imagina. Quando a gente vai cursar a faculdade, a gente vê que, cara, não tem nada a ver comigo. O que eu tô fazendo aqui? Você fez engenharia? Você tentou engenharia? Aeronáutica. Aeronáutica. Você chegou a fazer 1 ano, né, Dani? Você tava comentando, né? Pois é, muito cálculo, muita física. Eu queria me livrar da matemática. Não tem jeito, não tem jeito. O Cair na poderoso tá ali, ó. Cair na nutrição, gente. Eu falo assim, as pessoas olham a maçãzinha vermelha por fora, branquinha por dentro, eu vejo toda a matemática, quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto tem isso, como que isso funciona, vai descendo no corpo, o que vai ser tão transformado. Olha aí, que bacana. Lindo, né? Isso é sensacional. Mas isso é biologia, tá, professor? Pra você entender, tá? Mas tem matemática. Mas tem matemática, você tem que ajustar o valor nutricional calórico. É isso aí, menino. Sem briga, pô. Sem tem briga. que respeitar a matemática. Né? Claro, é a mãe de todas. É a mãe de todas. Mãe de todas. Não, madrasta. É uma madrasta. Mas aí daí você deu a guinada. Pum! Ligou a seta e foi pra nutrição. Fui pra nutrição. Mas assim, desculpa, só te contando.
poxa, que legal, né? Saber que precisa de um apoio. Você falou dos seus pais, eu queria deixar enfatizar bem isso. Que, poxa, ó, vamos ter um apoio, vamos procurar um profissional que possa dar o suporte. Buscar o diálogo, né? Isso é muito importante. Muitas das vezes o estudante, ele nessa, como você falou, né? 17 anos, caraca. E assim, eu tento me colocar no seu lugar assim, pô, eu passei no vestibular mais concorrido, cara. Eu tô nada mais nada menos no ITA. Como que eu vou largar o ITA para fazer outra coisa, entendeu? Não, a pressão é grande. E isso... Gente, se hoje a pressão é grande, imagina lá Não, atrás. sem dúvida. Não, e outra coisa é o seguinte, o suporte que a sua família lhe deu, né, ainda te dando esse apoio de, pô, vamos procurar um profissional, vamos... Porque, querendo ou não, você também por mais que você não queria fazer a engenharia, mas você, cara, pô, também vou largar, né? Dá aquela, Não, né? dá aquela insegurança assim, mas chegou um ponto que eu falei assim, gente, eu vou perder tempo numa coisa que eu não vou ser feliz. Não sou eu, né? Não sou eu. Exato, não sou eu. Pode Eu ser. sempre tive isso comigo. Minha mãe sempre também colocou isso pra mim, né? Falou, faça algo que você vai ser feliz, né? Tanto que, assim, quando eu entrei na nutrição, eu procurei, assim, olhar para todas as matérias com amor e carinho, para identificar, inclusive, aquilo que me encaixava. Porque dentro da profissão tem aquele campo que você mais gosta, Sim, que você menos gosta, né? Sim, sim. No caso da biologia tem botânica, né? Tem... Tem um terror da galera. Tem várias áreas, na nutrição também. Então, inclusive, eu até brincava com as minhas colegas, né? Dentro da nutrição tem a nutrição coletiva, que trabalha em restaurante, né? Que faz a nutrição de restaurantes, né? Uhum. Gente, essa área, eu falo que, olha, se só existisse isso na nutrição, eu voltava a ser engenheira. Não é a sua, né? De jeito nenhum. Mas eu procurava tirar proveito, porque eu sabia que, de alguma forma, aquilo ali ia me ajudar dentro da profissão. Tanto que hoje eu trabalho dentro de consultório, que eu gosto desse contato com o paciente, né? E, assim, na hora de elaborar cardápios, a técnica de dietética me ajuda muito. Sim. Você entendeu? Porque eu posso ajudar a atender aquele paciente que tem uma necessidade especial, eu posso adaptar receitas, tá? Só levando em consideração que na nutrição não se ensina a cozinhar. Tem muita gente não se que ensina a acha cozinhar. que é isso, né, Dani? Não se ensina a cozinhar. Tanto que... Peraí, nenhuma receita fit, aquele bolinho fit de banana feito no micro-ondas. Lá vem a voz da consciência. Que nunca comeu, né? Não, eu acabei de jogar um balde de água fina. Eu achei que era funcionar desse jeito. Não, sacanagem. Nada, você aprende a técnica. Agora, é o que todo mundo falava. Se você aprender, se você sabe cozinhar, você continua aprendendo. Se você continua fazendo, desenvolvendo. Mas se você entra na faculdade de nutrição achando que você vai aprender a cozinhar... Aí, galera, não é um Masterchef, gente. Gastronomia, né? É gastronomia, exatamente. É gastronomia. E a nutrição com a gastronomia vem batendo em choque, né? Porque a gastronomia adora tacar gordura. Joga um bacon aí, que bacon é vida. Né? Então, tá sempre em choque. Mas é aquilo que você tava falando pra gente também, né, Dani? Não é nem 8 nem 80, né? Saber transitar aí nesse equilíbrio, né? No 44, no né? 44. Aí é matemática. Mas você falou um negócio que me chamou muita atenção, assim, né? Da sua família, sempre te dar espaço para dialogar, ter um diálogo. Às vezes a gente pega situações, né, com os nossos alunos, assim, que às vezes eles estão prestando um vestibular para algo que eles não se encaixam, mas é o sonho do pai, é o sonho da mãe, sabe? E eles estão se doando ali. E eu sempre vejo situações conflitantes e falo para eles, assim, jovens, procurem dialogar, né? Você está em dúvida entre engenharia e nutrição, ou entre medicina e jornalismo, vá conversar com os profissionais da área. Sem dúvida. Né? Pô, bate um papo lá com a Dani, bate um papo lá com o médico, com o engenheiro, veja o que é bom, o que é ruim, qual o lado que é mais legal, que chama mais atenção dele. Foi o que você disse, tem coisas que, pô, na graduação a gente fica encantado. Tem outras coisas que a gente, enfim, bota o dedo no nariz e faz. Né? Porque tem que fazer. Buscar esse equilíbrio é fundamental na vida. Não apenas nessa decisão que, assim... Eu acho que é uma das decisões mais importantes que o jovem tem, né? E ele, às vezes, não está maduro o suficiente para tomar a decisão. Não, vai ser isso aqui. Então, dialogar acho que é a melhor ferramenta, né? É um peso muito grande, que é jogar nas costas ainda, assim, muito cedo, né? Sim. E a questão do diálogo, não é... Às vezes, a família tem até abertura. Eu percebo isso dentro do consultório, muitas vezes. A família tem abertura. Mas o jovem tem um bloqueio, o medo... A insegurança, né? Aquela questão de não decepcionar. Então, aquilo que você falou, eu faço das minhas palavras às suas. Você tem que dialogar, você tem que quebrar esse medo. A família não é um inimigo,
tá? A família é parceira. A gente que às vezes cria esse bloqueio achando que, meu Deus, minha mãe queria tanto ser médica, não conseguiu, então vou tentar para realizar o sonho dela. Às vezes a própria pessoa, o próprio estudante coloca isso, né? E a mãe, o pai nem tá sabendo que tá escolhendo aquilo, né? Olha aí. Sim. Então, Isso é verdade, isso é verdade mesmo. A gente acaba tomando alguns caminhos que não é o que a gente, né, queria. Ou que a gente quer, ou que a gente vai querer também. Exato. E aí isso gera também, aí entra também a campo da nutrição, que isso influencia até mesmo o comportamento do estudante dentro da escolha dele, dentro do preparo dele para o vestibular, as cobranças que tem dentro dele. Isso pode desencadear uma série de problemas de distúrbios, inclusive alimentares. O que eu já peguei de gente fazendo pré-vestibular, desenvolvendo bulimia, anorexia, não está escrito. Olha aí. E tudo por uma questão de pressão psicológica, né? E também aquela questão, assim, de ignorar a alimentação, muitas vezes, achando que a alimentação, ela não é tão importante. Não, a alimentação é importante, mas se a gente analisar bem, se a gente não se organizar, a gente não vai comer direito. Por que a gente não vai comer direito? Vocês têm uma noção? Não. Eu não sei, Dani. Eu falaria pela questão do comportamento, de hábito. Normalmente eu uso sempre o termo, não deu tempo de eu comer direito, vou comer depois e come tudo de uma vez só, né? Comigo é mais ou menos assim, eu não como nada durante o dia. Quando eu chego em casa de noite eu quero comer até a parede, A né? gente tava falando isso. As panelas até tremem de medo, Exatamente, passa um ketchup e uma maionese na parede e vontade de... Não é a maionese, é a maionese temperada. Não pode ser qualquer coisa. Aquela que foi feita 3, 4 dias antes. Neste momento, uma nutricionista acaba de falecer. Isso aí. Mas vamos te provocar, Dani. Hoje os gordinhos aqui vão te provocar. Mas você viu, né? Você viu o shape deles, né? Porque Gente, eu tenho experiência de campo, conheço meu eleitorado, tá? Essa merece uma curtida dessa. Mas você falou uma parada maneira. Muitas das vezes, o indivíduo, né? O estudante, no nosso caso, ele acaba descontando tudo justamente na comida, né? Ou ele vai para bulimia, anorexia, ou ele vai para comer também excesso, o mundo, O né? excesso. Igual nosso amigo aí, o Poderoso. Então, na verdade, a gente tem que dar o valor à alimentação, assim, a gente coloca sempre ela em último plano. Mas por que, por exemplo, a alimentação a gente não dá tanto valor? Vocês já pararam para pensar, assim, que a organização em relação à alimentação a gente acaba deixando em último plano, enquanto que uma atividade física, se a gente não se organizar para fazer aquela aula, por exemplo, da academia, para fazer até mesmo dentro dos estudos, aquela aula extra que o professor marcou, se a gente não colocar na agenda, a gente acaba esquecendo. Sem dúvida. Por que a alimentação a gente não tem esse comportamento? Porque ela é instintiva. É um mecanismo de defesa. Se você ficar uma semana sem fazer qualquer atividade física, você não vai morrer. Fica uma semana sem comer. É verdade. No mínimo, você vai parar no hospital se não bater com as botas antes. Então, instintivamente, você vai à caça ao alimento. Só que aí que entra o comportamento da alimentação e o racional. É você pensar o quê? Eu tenho que pensar para comer. Eu tenho que racionalizar o que eu estou sentindo. Eu tenho que me organizar na alimentação para que eu consiga comer aquilo que é necessário. Quando eu falo isso, gente, não é para se levar, como eu falei no início, o 8 e o 80. A gente tem que buscar o equilíbrio. Tá certo? Eu não tô dizendo que é para as pessoas viverem fit, como ele falou lá. O bolinho de micro-ondas. Bolinho de banana de micro-ondas. Gente, não precisa comprar uma erva que está lá no Monte Everest para fazer seu chá especial. Entendeu? Não existe isso. O próprio arroz. No bolinho de banana fit tem que ter pelo menos um docinho de leite. Morreu mais uma nutricionista. Aí o que acontece? O mesmo arroz e feijão que é feito na sua casa, você pode comer. É só saber comer, entendeu? É ter organização na alimentação. E quando eu falo isso, gente, não é só as pessoas pensando, vou fazer vestibular, eu tenho que me preparar na alimentação para poder ter foco, para poder estudar. Isso não pode ser feito assim nas vésperas, tá certo? Tem que ter um preparo de vida. Nunca é tarde para a gente começar. Mesmo porque o problema relacionado à alimentação errada, à má alimentação, ela não se manifesta a curto prazo. Exercício físico feito errado, na hora você sente o desconforto, a dificuldade. Dói, né? Corrige movimento, troca carga, tá tudo certo. Uma resposta até rápida. O nosso corpo tem mecanismos para suprir falta, corrigir excesso. Então é daqui 5, 2, 10, 20 anos que eu vou ter problemas relacionados à alimentação errada de hoje. Então demora. Então eu vejo muita gente, né, fala assim, nossa, mas eu como hambúrguer, como sorvete, como pizza,
e faço meu exame, tá tudo normal. Beleza, vamos conversar daqui 2 anos. Mantém desse jeito. Continua nessa pegada e vamos conversar daqui a 2 anos, né? Entendeu? Então, assim, o problema é de médio a longo prazo. Então, a gente tem que pensar lá na frente. Então, é um investimento você trabalhar a sua alimentação. Falando da questão dos estudos, é justamente também você alimentar o seu cérebro de forma correta, tá certo? Tem muitos mitos em relação à alimentação. Eu mesmo vivi isso na época do vestibular. Você entendeu? Que hoje eu vejo que ainda se carregam. Né? A questão do chocolate para dar energia, para você ficar acordado na hora da prova, né? Tem alguns, como que eles falam, energéticos, né? Que eles tomam para poder virar à noite. Gente, eu cheguei à conclusão na época da faculdade que não valia a pena você trocar o dia pela noite. Isso entra também, hoje, depois que eu tenho conhecimento, né? Eu vejo porque existe uma coisa chamada círculo circadiano. Eu acho que vocês apresentam isso em sala de aula, você, né, como biólogo, né? Sim, fala do sistema nervoso. Exatamente. E o nosso corpo ele é comandado por hormônios. Então ele tem pico e tem queda, né? E depende dos nutrientes também para ser liberado, né? Para ter o seu pico e sua queda. Então, se a nutrição não está bem regulada, você atrapalha o seu ciclo circadiano também. Atrapalha a sua função humoral, né? Hormonal. Aí você atrapalha o sono, o apetite, você gera as compulsões, atrapalha o sistema digestivo, o sistema imunológico. Eu já atendi estudantes que iam fazer vestibular alguns anos atrás, né? Que não, a necessidade era estudar. Ligo, para as outras coisas, né? E acabava que chegava. Teve 2 que eu não esqueço até hoje, que uma não conseguiu nem assinar o nome dela na prova, tão assim, estafada que estava. Sabe, mentalmente, né? Mentalmente estava cansada. Não somente, fisicamente também, né? E aí, e teve uma outra que ela fez a prova, mas assim, tinha coisas que ela sabia, mas na prova ela estava tão cansada que ela não conseguia desenvolver, né? Então, assim, é importante também a gente ter a hora da pausa, a hora do descanso, a hora da alimentação. E a alimentação, ela tem que ser condizente com o momento que você está vivendo também, né? E quando eu falo isso, é aquilo que eu falei logo antes, né? Isso não está dizendo que você não pode comer um sanduíche, comer uma pizza com a família, mas é buscar o equilíbrio, né? O 880 sempre faz mal em todas as situações da vida. Rapaz, ainda bem que ela falou, eu já tava ficando preocupado já. Ela falou, pode pelo menos comer um sanduíche, pode comer... Ainda bem, né? Eu já tava ficando preocupado. Eu fiquei lembrando, professor, daquele café da manhã que a gente tinha lá na pamonharia em Linhares, você lembra? Rapaz, era sensacional. Era sensacional. Tem uma situação, né? A gente viajou, trabalhávamos no interior muito tempo, né? Trabalhamos muito tempo, não, né? 1 ano, 2 anos, né? Foi o tempo que a gente aguentou, né? Antes de... E assim como os jovens, eu vou falar por mim, né? Eu também descontava muito na comida, né? E aí, um belo dia, a gente ia num Fiat que o Fernando tinha, um Fiatzinho Uno. Isso aí, aqueles da escada do teto, assim, não tem? Exato. Ele deixava... Era inverno, e ele deixava as cadeiras de praia dentro do carro. Aquelas cadeiras sacolejando daqui até em Linhares, né? Onde a gente trabalhava. Escutando chiclete com banana. Isso, 5 horas da manhã. Exatamente. Não, pra ter ânimo, né? Porque senão não... E aí, um belo dia, assim, a gente parou na pamonharia para poder tomarmos um café, né? Eu pedi um café, um pão, né? E aí eu vi esse camarada passou no auge. Ele já passou direto na onde pagava e pegou 2 drops de house, né? E pediu um caldo de cana. Esse foi o café da manhã dele. No auge da ansiedade. E aqui, ele não botava uma bala de cada vez na boca. Ele, igual criança, assim, quando não quer dividir nada com ninguém, botou tudo na boca de uma vez só. Não quer dividir nada com ninguém. Ele jogou tudo na boca com um caldo de cana atrás. Então, pra refrescar. Só pode, né? Porque, assim... Vai estourar tudo. Foi dolorido, né? E detalhe, à noite a gente ficava lá no hotel, porque no outro dia a gente dava aula lá de novo, né? Eu falei bem assim, Fernando, eu vou ao supermercado comprar um negócio pra gente poder comer e tal. O que você quer comer? Ele virou pra mim, não. Todas as histórias, não. Né? Ele virou pra mim e falou bem assim, não, eu tô com fome, pode trazer pra mim uma Fanta uva e um pacote de amendoim de chocolate. Ele queria amendoim de chocolate. Era uma fase muito difícil na minha vida. Você tava numa fase de estresse, não tava? Tava. Agora me fala, por que você escolheu esses alimentos? Você sabe? A fuga, não sei. Era mais barato. Alguma coisa. Não. Não, tem uma relação com a fuga, assim, deu a questão psicológica, mas também tem a questão fisiológica. Principalmente eu vejo isso em questão quando você estuda muito. Quando a pessoa estuda essa fase. Porque eu tô sempre fazendo um link aqui, como vocês podem ver, com o pessoal que está estudando. O estresse emocional, o estresse físico, a questão de você estudar muito, entendeu? Você usa muito o quê? Cérebro.
Qual que é o alimento do cérebro, vocês sabem? Eu não vou arriscar não, Dani. Vai, biologia. Não, manda. Hoje eu só tô ouvindo. Eu tô com vergonha. O único alimento do cérebro é a glicose que vem do carboidrato. Tá certo? Então, quando um aluno, por exemplo, uma pessoa faz muita privação, essas dietas restritivas, em que se priva muito o carboidrato da dieta, pode ver que tem pessoas assim que não tem um paladar muito por doce, mas passou a fazer uma dieta restritiva e fala assim, gente, eu tô com uma tara pro doce, eu quero doce, eu nunca fui assim. Por que eu tô desse jeito? Porque você está fazendo uma privação do único nutriente combustível do seu cérebro. O que você buscava no fator de estresse? Açúcar. Uhum. Entendeu? A nossa máquina, chamada corpo humano, ela é extremamente inteligente. Quem estraga ela é a gente. É o meu comportamento. O problema é o seguinte, que o açúcar aí vale para a questão também dos alunos que buscam isso, muitas vezes o chocolate, a questão das balas durante as provas, né? Uhum. O chiclete. O açúcar, ele aumenta a excitação. Ele aumenta a ansiedade, ele aumenta o batimento cardíaco, então pode aumentar o quadro de ansiedade durante a prova, que você tem um fator emocional envolvido. Olha só, galera, não, peraí. Ó, isso gera corte, hein? Não, Isso vai gerar corte. corte. Corte uns trechinhos que a gente vai... Entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, engana-se quem acha que se você levar barra de chocolate, bala, né, um monte de açúcar para poder consumir, vai te dar energia. Muito pelo contrário. Primeiro que, devido à ansiedade, a descarga de suco gástrico, ela aumenta. Então, pode te dar uma questão de gastrite, dor de estômago, mal-estar. Segundo, excesso de açúcar, se já vem um acompanhamento de uma alimentação inadequada, aumenta a quantidade de fungos no intestino e de bactérias ruins. O nosso intestino é povoado por 2 tipos de bactérias, as chamadas grãs positivas e as grãs negativas. Temos que ter ambas, vivem em simbiose, porém as positivas têm que estar em maior quantidade do que as negativas. Só que são as mais fáceis que tem da gente perder. Com a alimentação errada, com o fator estresse, com uso de medicações, né, suplementações, alterações mesmo da microbiota por alguma doença, né, alguma patologia. Quando isso acontece, naturalmente as negativas tendem a aumentar a população. E elas produzem uma substância chamada LPS. Essa substância causa inflamação da parede do intestino. Então, atrapalha a absorção dos nutrientes. Ela também causa microinflamações também em todo o tubo digestivo e pode provocar também alterações da glicemia, entendeu? Da captação da glicose através do pâncreas, que aí já entra uma parte mais afundada. Se vocês quiserem, eu posso até falar um pouquinho. Fica à vontade. Fica à vontade, Dani. Galera, se liga aí que aula de... Elas conseguem atravessar a barreira, né? Elas conseguem primeiro causar uma permeabilidade da barreira do intestino, o que permite que proteínas mal digeridas, o que pode acontecer pelo estresse, né, a hipercloridria, não fazer uma digestão correta das proteínas e passar uma proteína intacta para o lumen do intestino. E como já tem essa permeabilidade provocada por causa da ação dessas bactérias, dessa LPS, a proteína passa intacta para a corrente sanguínea. Uma proteína intacta... É gigantesca. O corpo não reconhece. Não. Então, ele gera uma série de sintomas semelhantes, muitas vezes, à de alergia. O prurido, o empolamento. Então, nem sempre um prurido e um empolamento é uma reação alérgica. Às vezes é uma barreira aberta. Quais outros sintomas podem ocasionar? Refluxo, pigarro, coceira, coriza, coceira no ouvido, dor epigástrica alta, gases. Às vezes o intestino pode prender ou pode soltar, dependendo da pessoa. E nem sempre os sintomas vêm associados. Às vezes vem de forma isolada. Uma dor epigástrica no estômago. Meu estômago está queimando. Foi alguma coisa que eu comi. Será que foi realmente só neste momento ou tua barreira está aberta? Já tem tempo, né? Entendeu? Então, isso pode alterar a produção dos neurotransmissores relacionados ao fator humoral, por exemplo. Né? A captação da glicose dentro do sistema para produzir energia. O que pode gerar também uma letargia e dificuldade de concentração da pessoa que está envolvida no estudo. Aquela pessoa que lê 10 vezes a mesma linha e não consegue entender. Uhum. O negócio tá aqui na cara, eu falei, caramba, não estou enxergando Onde isso. eu tô aqui, né? Ou então senta e fica parado. Gente, o que quer fazer mesmo?
Abre a geladeira 10 vezes e não sabe o que tem lá dentro, o que veio fazer. Uhum. Tudo isso tem um reflexo, lógico, eu não estou entrando no mérito da Sim, questão. Sim. Cada caso é um caso, sim. né? Da questão, às vezes, do que aconteceu num dia, uma noite mal dormida, mas estou falando assim, que a De nutrição... forma geral, né? De forma geral. Exato. A nutrição pode levar a um quadro desse, entendeu? Um quadro de subnutrição, um quadro de alergias, que pode, sim, atrapalhar a pessoa no desenvolvimento dela, do estudo dela. É uma parada que a pessoa tem que levar não só para a hora da prova, né? Ela tem que A levar vida, né? para a vida dela, né? Porque o que você está falando aí, eu tô me colocando muito nessa posição, porque assim, eu tô fazendo mestrado. Então, muitas vezes eu sento, tem dia que. E a minha alimentação vem sendo muito ruim, então tem hora que eu sento para Coisa poder feia, né? estudar. Não é um bom exemplo, né? Sim. A falar nisso, Já tá lá na tela, já. arroba dela, isso Laporte aí. Dani Underline Nutri. Nutri. Segue lá, galera. Laporte Dani Underline Nutri. Arroba. É isso. Instagram. Então, assim, tem Não, vezes. No Instagram. Não, para. Mas então, tem vezes que eu tô lá estudando, tô fazendo leitura de algum texto e eu fico ali 1 hora no mesmo parágrafo e não evolui, não sai do lugar, eu tenho que parar e fazer outra coisa para tentar professor. voltar. E na maioria das vezes vai assim, no empurrão, não O vai corpo tá te dando um sinal aí, cara. Com Agora uma certeza. pergunta. Quando você está nesse quadro, o que geralmente você faz? Você toma alguma coisa? Sim, Manda. café. Café. Eu ia falar isso Café. agora. Café. A fuga Não, é sempre o todo café. E o café é pra dar um dibre assim, né? Resolve. Então, na hora, sim, mas coisa de 20 minutos depois eu já tô do mesmo jeito. Aí eu tenho que tomar outro café. Mais café. E não resolve. Cafeína. Todos os alimentos que são ricos em cafeínas, quando você tem o hábito de tomar com uma certa frequência, o corpo meio que habitua, ele acostuma com aquela substância, com aquele estímulo. Então ele deixa de ter o estímulo que deveria ter. No caso de pessoas que não estão acostumadas com o consumo de cafeína, café mesmo ou associados como alguns chás, como o chá verde, que tem aí o chá mate. Eu, por exemplo, adoro tomar tereré. Eu tomo tereré até não querer O mais. chá mate, o chá verde tem mais cafeína que o próprio café. Tá? Então, quem tem esse hábito, o que acostuma? Existe um quadro chamado de dessensibilização. O que é isso? É quando a célula está acostumada com aquele estímulo, ela deixa de captar. Os receptores meio que se perdem, entram, né? Vamos dizer assim. Então, quem está acostumado a tomar café com a intenção de ficar acordado e achando que na prova isso vai acontecer, às vezes tem um efeito contrário. Efeito rebote. Porque você faz o pico e a queda muito rápida. Então, você pode ter a prostração durante a hora que você deveria estar concentrado, estar bem, você tá nessa situação da prostração aí, já era, né? Isso. Aí isso é muito ruim porque corta o raciocínio. Corta o raciocínio da pessoa, você corta o estímulo mesmo da prova, você fica muito letárgico, você não consegue terminar no tempo hábil, você fica muito tempo parado em uma determinada pergunta, uma determinada questão. Sim. Isso acontecia comigo direto também, né? Isso vale também para os estimulantes que tem também como os pré-treinos, que tem muitos estudantes que usam também. Não para fazer só a atividade física, mas usam também para poder... A taurina, estudar, né? né? Taurina, né? A taurina, a creatina. São os energéticos aí, né? Sim, Eles os Red entram. Bulls da vida aí, entendeu? Eles têm muito mais o efeito maléfico do que benéfico no caso do quadro de atenção. E é como voltando àquele quadro que estava falando no início. Quem vai fazer vestibular, dificilmente a pessoa tá zen. Não Tá tem pilhada, como, né? tá Não tem pilhada. como, não tem como. Né? Sem Não dúvida. tá zen. Então, assim, você acentua o quadro de ansiedade. Então, causa mal-estar, taquicardia, falta de ar. Dá aquela suadeira. Exatamente, entendeu? Isso Então, tudo ataca o sistema imunológico, entendeu? Aí baixa pensa, a imunidade, pessoa né? no dia da prova, se preparou no dia da prova, tá aquela rinite atacada, tá com aquela sinusite atacada. Você não concentra. Você não consegue fazer, você não consegue desenvolver. Você não estando bem, você não consegue. E outra, pode dar também enxaqueca. Dor de cabeça, enxaqueca. Rapaz, na verdade, assim, certa vez eu ouvi de um médico e ele disse a seguinte expressão, doutor. Quer mais café? Isso é da Cacau Show. É da Cacau da Show, a gente tá Cacau. esperando o patrocínio deles. Cacau Show, Ó, fica Cacau a dica Show. aí, Ó, ó. hashtag fica a dica, tá? Obrigado, poderoso. O que mais? Café, Coloca gente? aqui. Você quer café? Não, eu tô de boa. Depois Tá. dessa eu não vou tomar café mais, não. Aí, Já foi sua cota diária. Já. a gente espera o patrocínio da Cacau Show. E o médico disse o seguinte, Dani. O intestino é o segundo cérebro do corpo. Isso até uns 3, 4 anos atrás. Pô, Hoje, tô tão defasado assim. Eu não duvido disso. ele é o primeiro cérebro, na É verdade. o Aí, ó. primeiro cérebro. Porque assim, acabei de concluir uma pós em modulação intestinal, um curso de modulação intestinal, que trabalha só isso.
E a gente vê que todas as conexões do organismo, seja de nutrição, seja neurológica, emocional, é diretamente ligado ao intestino. No intestino, a gente fabrica as imunoglobulinas, que são responsáveis pelo sistema imunológico, e os neurotransmissores responsáveis pelo fator humoral. Né? Sem contar que é onde a gente faz digestão, absorção e excreção. E aquela expressão tem tudo a ver, do enfesado, né? Exatamente. Ela falou, né? Maneiro. Né? Quem está enfesado literalmente está com cocô retido, né? Tá Isso mal-humorado. causa estresse, isso causa mau humor, isso... Exatamente. E tem muitas pessoas que o emocional, a primeira coisa que atinge é o intestino. Tem gente que solta, tem gente que prende, assim como tem pessoas que às vezes alteram a pressão, tem pessoas que alteram o sono, né? E tem gente que é o intestino. Né? Você tem uma descarga de adrenalina muito grande, você faz um estímulo peristáltico mais rápido e você tem diarreia, né? Então, assim, é difícil falar para as pessoas buscarem o equilíbrio? Não é uma tarefa fácil, mas se a gente não der o primeiro passo, a gente nunca vai sair do lugar. Isso é fato, né? Então, assim, o que eu sempre busco para as pessoas verem é o bom senso. E começa daquilo que é mais palpável, vamos dizer, para você, né? Tem pessoas que, por exemplo, têm uma dificuldade. Eu vou dizer para vocês, o meu caso. Sou mineira, né? Meu português deve ter me entregado. Sou do sul de Minas. Sou mineira e filha de francês. Amo queijo, gente. Tem mas todos os pré-requisitos. Eu sou alérgica à proteína do leite da vaca. Olha que legal. Hashtag só que não. Só que não. Leite é muito bom, Entendeu? gente, por favor. Leite é vida, né? Leite é vida. Um abraço pra galera da Fazenda Aliança, hein? Santa Leopoldina. Então, só que para mim é terrível isso, né? Então, eu amo de paixão queijo. Só que dentro da minha alimentação, o que era mais fácil eu cortar inicialmente? Eu vou lá meter o pé e vou sair cortando tudo? Não. Eu tirei o leite, que era mais fácil eu trocar para um leite vegetal, que eu consegui me adaptar muito mais do que um queijo. O queijo é um processo que eu vinha fazendo uma transição, entendeu? Consegui entrar para um queijo vegetal, experimentei, é gostoso? Mas não é igual um queijo no leite da vaca, né? Então, assim, eu acabei que aboli isso da minha dieta por uma questão de saúde. Mas tudo é feito uma transição, entendeu? Nada é feito no radicalismo. A não 8 ou 80, né? Buscar o 44. Exato. Ainda mais nesse momento que as pessoas estão vivendo, que entra a questão de estresse, de cobrança, da prova, e tem que fazer. Então, você tem que estar mais uma limitação. E lembrando que isso é seu, não é da população. Exatamente. Não quer dizer que eu preciso fazer isso. Não, estou dando um exemplo que é para você entender. Casa, né? Um exemplo para vocês entenderem que quando você vai fazer alguma mudança, não é no radicalismo. Não, é porque hoje tipo assim, bonito. Não, eu não tomo leite sem lactose, como não sei o que sem glúten, e não sei o que sem, né? E vou tomar coca zero. Stevia. E vou tomar só stevia. Até onde isso é legal, né? Até onde isso é saudável. Eu falo por mim, assim, né? Já fiz tratamento médico, enfim, já. Já fez com a nutricionista? Pois é, não. E aí sempre tive muita dificuldade. Bota o cavalinho. Já tá marcado aí para depois do Tria de Talks, uma avaliação. Vou passar para aquela sala de lá, vou atender esse rapaz. E é muito difícil. Eu fui a um profissional que estava envolvido com a parte de nutrição esportiva também e tal. Só que, o handler, ele tá rindo porque ele também frequentava. Assim, um cara, assim, um profissional nota 10. Só que eu não tinha preparo psicológico para aguentar o ritmo. Até porque esporte e você são... Não, amigo, não, tô falando sério. Você tá viajando, você tá por fora de mim, rapaz. Sou bicampeão de Copa Gazetinha, meu irmão. Se liga, rapaz. É tanto ler a Gazeta. Só que não tinha preparação psicológica. Então foi isso que você falou, o radicalismo. Né? Não tinha ali um meio termo. Até as brincadeiras que a gente fazia com ele não entendia como brincadeira. Até o dia que ele foi engraçado, assim. Eu não vou citar nomes, claro, mas é um excelente profissional. Ele chegou para mim e falou assim: você come vegetais e tal? Eu falei: como, lógico, pô. Na minha carne ensopada sempre tem batata. Brincando. Ele olhou para mim e falou assim: isso aqui é um papo sério. Sabe, aquilo me gerou um bloqueio. Um bloqueio. O bloqueio. Eu comeu mais carne com batata. Eu fiquei um tempão sem comer carne com batata. Eu já tinha uma segunda piada engatilhada. Perdeu. Eu falei, não, vou embora. Engoli já dela. O bloqueio foi tão grande que o biscoitinho de arroz que ele tinha que comer passou a ter biscoito de arroz com provolone em cima.
fazia um sanduíche, né? Tinha um biscoitinho. Não pode desperdiçar comida, né? Não Jamais, pode desperdiçar jamais. comida, Tinha um não biscoitinho pode. de arroz, não sei, um arroz desidratado, não sei como é que é, parece um isoporzinho. Um canapézinho ali, e, pô, eu tinha que comer acho que 3 ou 4 daquele num determinado momento do dia, e eu falei assim, cara, isso não vai rolar. E aí eu me sabotava porque eu não estava preparado para aquele estágio. Eu entendi, eu deveria ter procurado algo mais, não tão radical. É né? assim que eu falo, o mais importante é você ter adesão. Porque a gente tem que entender o seguinte, por mais que você esteja pegando dicas de alimentação para a prova do vestibular, para cuidar de uma taxa que está alterada, ganhar massa, emagrecer, isso é um momento da sua vida. Agora você vai comer pro resto da vida. Então você tem que aprender a comer, não é só para esse momento, é pro resto da sua vida. Então o mais importante não é você atingir uma meta a curto prazo, é você ter adesão àquilo e você conseguir levar isso consigo pro resto da vida. Aquilo virar um hábito, né? Exatamente. Na verdade, já tem uma estigma, né? De que vou fazer dieta, tem que ser totalmente zero a tudo, vou comer só isso aqui, né? Já rola aí o cara já nem vai falar, Não, o Handler lembrou de um episódio que foi sensacional mesmo, que ele me viu. Ele me viu com esses biscoitinhos de arroz e falou assim... Chorando, a lágrima escorria. Tia, mas o que tá acontecendo? Aí eu falei, pô, cara, eu tô num treinamento intenso aí. Aí ele viu eu montando o sanduíche. Era um biscoitinho... Não, refrigerante não. Era um biscoitinho... Era o House. Uma rodelinha de provolone, uma rodelinha de salame italiano, outro biscoitinho, meu amigo, e vral. Pô, isso era pra ele comer com queijo branco. Não, sim, ele botou provolone e salame italiano. Detalhe que era 3, ele comeu meio pacote. Mas eu não estava preparado psicologicamente para aquilo não virou hábito, não ia virar hábito naquele momento da minha vida. Isso é uma coisa que eu ensino também no consultório, é você aprender a substituir. Um exemplo pessoal, Daniela, que nem o ciclo circadiano, né? Tem pessoas que funcionam muito bem de manhã, tem pessoas que funcionam muito bem à noite. Eu, de manhã. Inclusive, a Tamires mandou lá no grupo da gente um teste. Um teste, né? Eu esqueci sobre agora, o melhor horário de funcionamento. Enfim, agora eu podia até fazer referência, esqueci qual é o negócio lá. Aplicativo. E aí o meu deu extremamente matutino. Sacou? Então, isso tem relação com o ciclo circadiano, mas também tem relação também com o seu pico de fome. Entendeu? Eu, por exemplo, sou totalmente diurna. Eu acordo assim, 5 da manhã, pode me botar pra correr uma maratona que eu vou. É o que eu faço. Gás. Mas não me bota pra assistir filme 11 horas da noite. Você tá pedindo pra eu dormir? Nem ver a introdução do filme. Eu sou totalmente diurna. Então, assim, eu tenho um pico de fome, é de manhã. Aí é que vem. Tá, eu tenho pico de fome. Mas, se você sabia que 4 biscoitinhos de sal é a mesma coisa que um pão de sal, nutricionalmente falando? É mesmo? 4 creme crackers. Isso. É a mesma coisa que um pão de sal. Nossa, então eu tô certo. Calma. Dani vai colocando... Não, tá solteiro. Tira a manteiga do meio, requeijão do meio. Então, assim, eu que tenho muita fome de manhã, se eu for optar por comer o biscoito, eu vou comer os 4, o resto do pacote, subir a parede, comer no reboco dela todinho e morrer de fome. Então, não é preferível comer o pão? Aí que vem o processo de culpa, né? As pessoas estão tão condicionadas a achar que o pão é vilão, que o leite é vilão. Não é bem assim, depende de cada caso. Por isso que eu falo, a análise tem que ser individualizada. A gente não pode generalizar a consulta, mas assim, a gente tem que saber se conhecer. Sim. Né? Então, por exemplo, você ali, às vezes no horário que você tinha mais fome, no horário que ele te passou os biscoitinhos, você não ia te atender. Você não ia realmente nunca cumprir aquilo. Eu acho que até na entrevista, Dani, como profissional, eu vacilei, sabe? Cara, você mandou um frango com batata, mano. Ô Dani, mas no pãozinho, acho que pra tirar um pouco do peso aí da consciência, tira o miolo, né? Come só a casquinha, isso dá certo. Fala que dá, Dani, por favor. Dá. Tira o miolo, fala que dá, foi ótimo. Fala que dá, pô. Um pão com miolo tem 134,5 calorias, um pão sem 80,7. Então dá uma reduzida. Mas se você enche aquele buraco cheio de salame, né? maionese caseira... E se você come miolo, só o miolo, né? Você tira o miolo e come o miolo, depois faz... O miolo não é tão vilão assim, gente. Na verdade, assim, é o que eu falo. Houve muito terrorismo nutricional. Sim. Sabe? Muito terrorismo. Começou, assim, não que não deixasse de ter, né? Mas se a gente analisar, o mundo é extremamente capitalista, né? Tá interessado em vender e nunca vai deixar de ser. Ninguém vai deixar de comer.
Eu posso deixar de ir na manicure, no cabeleireiro, de fazer exercício físico, eu não vou morrer. Mas comer, não. Sem comer, eu não vou. Então, é um setor que sempre o mercado teve investimento e sempre teve retorno. Então, é aí que surgem os conceitos, os preconceitos, muitas vezes errados. E colocam a gente em confusão. Porque uma hora o alimento ele é mocinho, daqui a pouco ele é vilão. O ovo, né? É, eu o lembro ovo, do ovo. nossa, o ovo Entendeu? O ovo é o mais massacrado de todos. Mas já adianto que ele não é vilão, mas também não é para comer uma caixa numa manhã. é igual o Patrick. Patrick, nosso amigo. Sexta-feira é o professor de história, o Patrick. Estar aqui conosco. Vai estar aqui. E ele come um pente daquele de 36 no dia. Mas ele tem uma dieta. Não, ele é muito Ele forte. tem uma dieta de Não, mas aí é que existe assim, como eu tenho um foco também na nutrição esportiva, existe os praticantes de atividade física, que não é o seu caso. existem os atletas, Que também não é seu caso. existem os fisiculturistas. Que é parecido com o caso do Patrick, né? Então, fisiculturista é um estilo de vida, é diferente, entendeu? Então, a pessoa realmente, ela depende do físico para sustentar aquele corpo ali e tal. Não, ele é super regrado, Dani. Um negócio Então, assim que essa incomoda. essa pessoa que escolhe isso como estilo de vida, eu falo assim, que ela realmente não pode mijar fora do pinico. Aí, gente, falei... Não! Não, e eu já escolhi, cara, mas ele nunca me escolheu esse estilo de vida. Ele nunca me escolheu, cara. Como é que a gente vai fazer o mexer no hambúrguer agora? Deixa eu falar, Desculpa, Dani. E eu já até perdi o foco. Não, você estava falando da questão de cada tipo de dieta, né? Para aquela pessoa que é o fisiculturista, tem um atleta. Então, aí falando dessa questão do sanduíche, por exemplo, eu estava dando exemplo, vocês acham que é errado, por exemplo, um aluno levar sanduíche fazer uma prova? Eu acho que não. Mas depende do sanduíche também, né? Se não borra tudo, vira um caos. Não. Eu acho que um sanduíche ali, vai lá, o meu sanduíche. Ai, meu Deus. Vamos- Aula de gastronomia com Fefo. Um pãozinho integral. Tô falando de hoje, tá? É o fefo de hoje. Tá bom, Consciente. Eu consciente. Pãozinho integral, um alface ali daquela que tem que faz o crack americana. Um tomatinho ali, também um azeite, um fio de azeite extra virgem. Eu colocaria um patezinho de atum. O que vai nesse patê? Não, esse patê eu pego lá o atum, isso aí é receita minha, assim. Atum, ricota, jogo lá uma azeitona, tiro a conserva dela, né? Só pico a azeitona. E um pouquinho de orégano e pimenta do reino. Cara que tá ao meu lado aqui. Para de show, professor. Não, esse é o patê, pode perguntar a Tamires. Não, pô. mano, é isso não. Esse sanduíchezinho que você come, professor? Não, esse era o sanduíche que eu levaria pra lá. Tá. Por isso que você não faz vestibular mais. Colocaria um queijo também. Pergunta mais que vai aparecer mais ingredientes. Ontem eu fiz um sanduba parecido, coisa assim, mas tinha outras. Mas assim, uma outras sugestão que eu dou, cositas. por exemplo, é uma coisa de deslocamento, que às vezes tem alunos, né, que moram distantes, às vezes, do local da prova, às vezes tem um caminho muito longo para se percorrer. Isso é uma coisa muito interessante. Quando você tem um gatilho da digestão no processo do caminho, ainda mais o carro, que tem movimento que você, fisicamente falando, né, tem aquele balanço, você tem que acompanhar a velocidade do carro, tudo isso, quando inicia o processo de digestão, pode levar a uma sonolência que quando chega na hora da prova ele não consegue despertar. Então, o ideal nessa pessoa que está indo à distância, ela não almoçar, ela fazer um lanche. Entendeu? Olha aí, esse ó. sanduíche que ele deu a ideia é bacana. Aí, ó. Entendeu? Chupa. Desculpa, né? Entendeu? Esse sanduíche é bacana que ele deu a ideia. É interessante também evitar alimentos que são muito pesados. A carne vermelha eu não indicaria, porque a digestão dela é mais pesada. E ela é um dos grandes produtores de inflamação intestinal, mais do que o leite, como é divulgado por ele. Leite é ótimo. Entendeu? Ô, Dani, você tá comentando sobre isso e há pouco, né? Estávamos, o Handley e eu aqui, e a gente estava trocando ideia justamente por isso. E justamente nisso que você está falando, né, Handley? Duas coisas. A primeira, ele falando que não sente fome de manhã, sacou? E aí eu já vou fazer um link com jejum intermitente. E eu já sou desesperado. Igual você falou, eu acordo 4h30 para correr, chego em casa, eu corro em jejum. Quando eles não acreditam, mas é verdade, tá? Eu vou começar a fazer live. Olha aí. Eles não acreditam, eles acham que eu tenho o shape dele. Então, eu acordo 4h30 da manhã pra correr na rua. Lívia, você tá assistindo, hein, Lívia? Você vai assistir Aí eu chego em gravado casa e depois. ela, você é um caos. Olha lá, viu? Lívia é a esposa dele. Minha esposa. Beijo, amor. Beijão pra Lívia. Eu pensei que ia falar beijo, amor. Beijo pra Tamires também. Beijão, amor. Vai lá, manda pra Beijo, ela. Tamires. Aí,
Enfim, eu corro em jejum, sacou? E corro em jejum é porque eu tô com preguiça de preparar, tá ligado? Porque senão não vai dar tempo de voltar. Não vai dar tempo quando eu voltar, o tempo pra ir dar aula, né? Enfim. Mas você pode deixar preparado na noite anterior. Posso, mas é a preguiça. Eu já deixei bem claro o motivo. Enfim, quando eu volto, Dani, eu já volto, igual você falou, comendo reboco, cara. Sacou? Eu tenho que tomar banho e eu tenho que passar pela sala. Se eu passar pela cozinha, nem banho eu vou tomar. Né? E eu conversando com o Poderoso, e o Poderoso falou, não, cara, eu tomo só um cafezinho preto, lá. Não dá. Agora, à noite, eu já não tenho... Você tem um pico de cortisol de manhã alto, dele pico de cortisol dele é baixo. Eu, pela manhã, às vezes, assim, eu janto, né? Faço minha refeição no... você janta? Não. Desculpa. Foi mal. Melhor aí, eu ia explicar, mas você não me deu nem tempo. Mas tudo bem. Matemática. Pô, a gente tá aqui pra tudo, bro. Então, eu jantei pela manhã, assim, quando eu vou passando o dia, eu almoço. Me conta, então. Que horas você costuma acordar? Em média. 5h50, 6 horas. Aí só café preto. Isso. Puro, sem nada. Sem açúcar. Tá. Com a balinha de caramelo. Não, isso aí é coisa de Fernando. Depois desse horário, você vai comer que hora? Sua próxima refeição seria que hora? Almoço. Então, das 5 até meio-dia, mais ou menos. Isso. Aí você come o que no almoço? Olha, normalmente... Não, eles mesmos veem que eu normalmente não como muito na hora do almoço. Eu fico vergonha de ver a marmitinha dele. A marmitinha dele, na moral, eu dou pro meu filho. Meu filho, quando nasceu, ele comia. É um prato infantil, boa analogia. Porque pra eu não ficar com sono à tarde, então eu como pouco na hora do almoço, assim, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pedacinho de carne e uma salada. Porque senão eu sinto sono à tarde. O que geralmente tem na sua salada? Alface, tomate, cebola, pepino. Não faço salada de batata com inhame, esse tipo de coisa, não. Pô, batata com inhame é um ouro. Não, mas não costuma ser a minha salada. Salada refrescante. Agora, o meu problema começa a partir das 5 horas da tarde. E assim, eu almocei, eu não tomo café da tarde. Se não tiver também, eu não faço. Se tiver, eu como. Se não tiver também, não faz diferença. E aí eu vou. Quando dá 5 horas da tarde, nossa, você esquece. Aí tem que ser 2 hambúrgueres. Mas por que isso acontece com você? Porque justamente durante o dia você não dá a energia suficiente para o teu corpo funcionar. E aí entra a questão do ciclo circadiano. Volta de 4 horas da tarde, a gente tem o quê? A queda da serotonina, que é o hormônio ligado à saciedade também. Humor e saciedade. Para fazer o pico dela se elevar, quem tem que fazer esse comando é o cérebro. E ele precisa de quê? De glicose. Energia. Carboidrato na combustível. Qual é a fonte de glicose rápida? Pão, bolo, massa, doce, biscoito, que eu garanto que é o que você vai buscar. Ou você tem vontade de comer à noite aquele pratinho de saladinha com carninha. Deus que me livre. Olha o tamanho dele. Então, é uma pizza inteira, então, pô. O que você tem que fazer? É uma adaptação. Ah, mas eu não sinto fome. Mas tudo bem. Mas você consegue tomar um copo de água de manhã? Consegue. Então, vamos começar com suco. Conseguiu tomar o suco? Beleza, mas vou levar uma fruta. Eu tinha um paciente que ele era estivador. Estivador trabalha com carga pesada. Carga pesada. Primeira refeição do dia, 4 horas da tarde. Última refeição do dia, 4 horas da tarde. O cara só comeu uma vez por dia. Jesus! E o cara era gordo, obeso. Então, assim, como é que eu vou fazer um cara que não está acostumado a comer? Ele vai vomitar. E devido à profissão dele, ele estava tendo uma série de problemas de saúde por causa da alimentação errada. Sem dúvida. Entendeu? Então, eu comecei com ele assim, você consegue tomar um copo de água? Consigo. Então, tomar um suco? Tomou. Aí, na próxima consulta, conseguiu tomar esse suco? E adequei a última refeição dele. Beleza, vamos tentar comer uma fruta. Será que você consegue comer uma fruta? Consigo. Hoje, o cara faz 5 refeições por dia. Você entendeu? Mas é um passo de cada vez. E por que ele estava obeso? Porque a gente também tem uma questão histórica. O ser humano, a gente não pode ignorar que nós viemos da pré-história, em que a gente tinha o quê? Momentos muito grandes sem comer, sem se alimentar. Então, existe uma memória celular, entendeu? De reserva. Então, quando você faz privações extensas, o teu corpo faz reserva. Entendeu? E reduz o metabolismo. Então, diminui o apetite, diminui o gasto energético. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, fazer restrições calóricas severas não leva ao emagrecimento. Leva, sim, à perda de massa magra e o estoque de gordura. Porque a gordura para o nosso corpo ela é valiosa. A massa magra é importante? Mas é algo que se tiver que escolher entre a gordura e a massa magra, ele fica com a gordura. O corpo fica com a gordura. Fica com a gordura, ela prefere. Né? Falando assim, Não, sim. Por exemplo, a gordura está envolvida com o quê? Ela forma as membranas das células do corpo. Nosso corpo é constituído de células.
portanto feito de Gordura. Então, só por isso a gordura já é importante. Então, já é um ponto para eu reservar a gordura em momentos de privações. Tema bacana isso que a Dani tá falando, e até de questão mesmo na prova. Você lembra? A gente resolveu uma questão parecida com camada fosfolipídica. Exatamente, tem a ver com isso. Lembrando, lipoproteica, né? Transporte de nutrientes, né? O cálcio, por exemplo, não vem com GPS para chegar nos ossos, né? Quem faz isso é uma lipoproteína, uma proteína associada à gordura. Inclusive, a história de colesterol mau e colesterol ruim não existe, né? Todo colesterol é bom, a gente tem que ver a lipoproteína que o carreia, né? Exatamente. Por exemplo, barreira térmica. Para a gente não ficar cozido nessa terra quente, que está ligeiramente fria, né? Para o capixaba tá muito frio, para o mineiro tá mais ou menos. Gordura. Os hormônios sexuais, tanto feminino quanto masculino, são ácido de colesterol, são gorduras. Sim. Processos inflamatórios, todas as reações enzimáticas realizadas no corpo que são necessárias, gordura. E sem contar aquelas que são extras, né? Um corte que eu faço, né? Um ferimento. Eu preciso fazer o processo inflamatório, é a gordura quem faz. Agora, pensa comigo, se eu ficar careca, perder os dedos dessa mão, o braço, eu vou morrer? Posso até ficar triste, né? Mas morrer eu não sem dúvida. Então, quando o corpo tem que lidar com uma deficiência nutricional, principalmente energética, o que ele vai fazer? Ele precisa dessa energia e não está vindo pela boca, ele vai tentar produzir. Então, da onde que ele vai tirar isso? Do músculo, principalmente a proteína muscular. Isso ocorre dentro do fígado, tá? A quebra proteica faz com que você produza energia, porém, libera resíduos, que são os grupamentos aminos, que são convertidos em gordura no próprio fígado. Então, aumenta também a gordura do corpo. Que é a famosa gordura do fígado. Isso também, aumenta a gordura hepática também. Tá? E há um estímulo, tem reações enzimáticas que estimulam também o adipócito a armazenar mais gordura, entendeu? E aí o que acontece? Você aumenta o processo inflamatório, se você aumenta a gordura, você aumenta o processo inflamatório. Então você inflama os vasos, você dificulta a captação de energia e de nutrientes, tá? Então assim, é importante a pessoa ter o equilíbrio, saber que se ela fizer privações com a intenção assim, nossa, eu não vou comer para poder ficar em alerta para a prova, é um tiro no pé. Entendeu? Outra, perda de massa leva também a pessoa a ficar mole, sem estrutura. Não é nem uma questão física apenas, tá certo? É uma questão até mesmo de você se manter em alerta, tá? Então, assim, tudo é importante. A gente tem que buscar o equilíbrio de tudo. Falou em radicalismos, a gente tem que desconfiar. Tem que ficar com o pé atrás, tá certo? Então, o que eu sempre falo é buscar o ponto de equilíbrio. A questão do alface, que eu falei, qual que era o alface? Porque, por exemplo, a alface... é fácil acesso, a maioria das pessoas gostam, né? Aqueles que não gostam de misturar, às vezes conseguem comer, mas ela tem uma substância chamada lactulona. A lactulona é o que causa, é um calmante natural. Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma prova pós-almoço, comer alface pode ser um veneno. Vai dar sono. Vai ter muita sonolência, entendeu? Então, saber escolher também um alimento, mesmo que ele é tido como saudável, para aquele momento não É a importância de se conhecer e ter o aval profissional, né, Dani? Exatamente, para esse momento. Não, isso serve até pra mim, né? Porque eu tô comendo a salada de alface pra não ter sono de tarde. Olha aí. Por isso que daí... chama atenção. Eu não... mas é uma informação que eu confesso pra você que eu desconhecia totalmente. E é o único vegetal que tem. Essa live tá muito bacana pelo seguinte, né? A gente começou a falar de como que o aluno ele poderia se comportar com a questão de alimentação para a prova, e isso tá virando um monte de dica pra prova dele, né? Mas é o que a Dani disse, né? O que você falou, vida, né? Pra vida, né? Não é o agora, né? Esse trabalho contínuo, transformar isso em hábito, né, Dani? Isso é muito difícil. Fernando, quando eu falei com ela que eu corro em jejum, ela fez uma cara que não gostou muito, não. Eu acho que ela fez uma cara que duvidou, na verdade. Na verdade, assim, há controvérsias. Eu não vou responder o meu amigo porque eu amo, mas enfim, fale. Dá um like aí, vai. Dá um like aí. Ó o chute na canela debaixo da mesa. Ajoelhada. Tá toda hora me cutucando aqui. Só um minuto. Galera, ó, o QR Code tá lá na tela. Vamos ajudar o Coletivo Mirante aí. Vamos ajudar o coletivo a ajudar o próximo. Isso aí, se inscreva no canal. E ativa o sininho. Ativa o sininho, se inscreve no canal. E ó o QR Code na tela aí. Show, beleza, galera? Vamos lá. Também vamos seguir a Dani, né? @Laporte Dani _ Nutri. Para você que só está nos escutando, né?
No podcast. Na nossa descrição vai estar aí o endereço Pix, da Dani. né? O Pix para você ajudar os meninos lá do coletivo. E também vai estar disponível lá o @ da Dani aí. Então, deixa de seguir ela, não. Vamos Beleza? seguir. Vamos movimentar a galera e vamos comer bem, por favor. Porque depois de ficar igual o Fernando, assim, é complicado. Mas enfim. Mas é importante também as pessoas saberem que não existe nunca e nunca vai existir um alimento que ele vai curar uma doença, por exemplo, ou vai provocar um problema de saúde, uma doença. Então, por exemplo, falar assim, eu vou comer, por exemplo, uma coisa que é muito interessante, selênio. Ele é um que desativa, faz a sinapse cerebral. Então, ele melhora a sinapse cerebral, assim como o ômega, que tem nos peixes, sardinha. Tem no salmão? Tem. Tem no arenque? Tem. Mas não é todo mundo que consegue ter acesso financeiro. A gente tem que ser real. Realista. Entendeu? Mas eu encontro na sardinha, gente. Uhum. Eu encontro, por exemplo, no atum. Então, são peixes que são de fácil acesso, que eu posso ter no meu dia a dia, que eu posso ter pelo menos 1 a 2 vezes na semana, entendeu? E ter esse acesso a essa substância. Mas eu também tenho, por exemplo, alimentos como castanhas, que hoje, assim, apesar de ainda ser um pouco caro, vamos por assim, ainda está mais fácil acesso. Sim. Né? E a pessoa precisa comer um pote de castanha, por exemplo. Qual que é a melhor castanha, no caso? Que é mais rica em selênio, que vai melhorar a transmissão dos sináptica cerebral. Castanha, que hoje é chamada castanha do Brasil. Não sei se você sabe dessa informação. Sim, que é a castanha do Pará, né? Não é mais Pará do Pará, é castanha do Brasil. Né? Uma tem a quantidade suficiente de selênio para o seu dia todo. Então você não precisa gastar muito dinheiro comendo um pote. Hoje eu comi uma, antes de sair para trabalhar pela manhã. A cara também ninguém não acreditou. Não, mas é verdade. Uma castanha do Brasil. Entendeu? Então, uma só. Então, não precisa também gastar rio de dinheiro para você poder ter acesso a uma boa alimentação. Uma alimentação que seja para o seu privilégio, para o seu benefício, você entendeu? Pode falar. Eu ia fazer uma pergunta. Pode falar. Então, Dani, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Eu imagino que para cada aluno, para cada pessoa que está escutando a gente, vai existir, lógico, um cardápio para ele, a melhor alimentação. Sim. Mas dá uma dica para a pessoa que está nos ouvindo. Qual que seria um cardápio legal para ele fazer antes da prova, né? Que se fosse uma situação geral. E durante o tempo de prova para ele, porque assim, a gente teve o nosso educador físico aqui, que durante a live dele, ele foi falando, olha, é legal você fazer isso, é legal você fazer aquilo, durante a prova você está tendo uma maratona, né? Exatamente. Então, assim, como é que seria uma boa para o aluno ali, durante aquele tempo dele de prova, que está ali entre 4 a 5 horas e meia, uma alimentação, algo que ele possa levar ali como um lanche para ele, para aquilo... Não sei, talvez aumentar a concentração dele, ajudar ele durante aquele momento. Digestão. Né? Ajudar na digestão. Baixar, inclusive, o nível de consciência dele, de raciocínio. Sim, eu vou falar de uma forma geral, né? Sim. Cada caso é um caso, né? Interessante, por exemplo, fazer um bom café da manhã. Tá, o reforço é um bom café da manhã, um bom almoço e um bom jantar. Os lanches intermediários são uma coisa mais leve. No caso, por exemplo, café da manhã que eu considero bom, tem que ter um carboidrato de bom valor biológico, como, por exemplo, um carboidrato integral. Né? Um pão integral, pode ser um biscoito integral, se a pessoa não consegue comer um pão, você entendeu? Pode ser um tubérculo também cozido, quem tem o hábito, né? Comer uma batata, um inhame, né? Um aipim, mandioca, não sei como é que vocês chamam, né? Mandioca, aipim. Mais cozido, não frito, de preferência. Já tava pensando na manteiga aqui. Né? Mas uma boa fonte de proteína também, porque proteína também ajuda também no raciocínio. Bacon. Mas uma nutricionista morre neste momento. Vamos lá. Ovo é uma boa fonte, né? Você pode também consumir frango desfiado, atum no café da manhã, sem problema nenhum. Gente, comer comida não é problema. Eu tenho pacientes que comem arroz, feijão no café da manhã. Eu conheço. Não gosto de comer pão, essas coisas. E tá tudo bem. É só saber comer. Entendeu? Então, você tem uma fonte de fibra através de frutas, por exemplo, no café da manhã também. O leite, o queijo também faz parte, entendeu? O cálcio ajuda muito no raciocínio também, tá? A elevar, por exemplo, os níveis de vitamina D. Você tendo um café reforçado como esse, com fibra, você pode fazer um lanche mais leve. Uma fruta, um iogurte. Pode-se levar isso para a prova também? Pode. No caso, como eu falei, o almoço, é importante ter a salada crua e cozida, mas
Aqueles que têm uma dificuldade de permanecer mais acordado, né? Tomar cuidado aí com a alface, galera. Alface, né? Porque realmente, às vezes, a pessoa tem um hábito de comer bastante e isso atrapalha, né? Ter realmente, se tiver digestão comprometida, a ansiedade, uma coisa que eu vou dar uma dica legal. Pessoas que estão com dificuldades digestivas, assim, às vezes por causa da ansiedade, ou por um quadro clínico mesmo, a pessoa já tem problema com gastrite, né? Evita os integrais. Prefiro o pão branco light, por exemplo. Por quê? A fibra retarda o deslizamento gástrico. Então, fica mais tempo o alimento no estômago e vai liberar mais suco gástrico. Essa pessoa vai ter mais dificuldade. Vai ficar mais sensível, né? Exato, vai ter mais dificuldade, vai ter uma digestão mais lenta, vai sentir mais dor. E aí, no caso do almoço, por exemplo, dessa pessoa, o ideal é ela comer os vegetais cozidos ou assados, não os crus. Entendeu? Se a pessoa não tem nenhum problema gástrico, mas está com uma ansiedade elevada, eu também aconselho a fazer o cozido, porque vai facilitar a digestão dela. Né? Um cereal integral, um arroz integral. Ah, mas eu não gosto de arroz integral, pode branco? Não tem problema, tá? É só comer a proporção correta. O que eu falo às vezes para evitar, se você for comer fora, for comer num restaurante, não em casa, é o feijão. Porque ele pode dar gases dependendo da reação da pessoa, né? E em casa, eu oriento sempre os meus pacientes a deixar de molho o feijão. Faz diferença muito grande. Eu tenho esse hábito. Entendeu? Então, assim, na rua, se você for almoçar na rua para ir fazer a prova, evita. Tá? Evita os grãos, as leguminosas nesse aspecto, que você não sabe se colocaram de molho. Como é que foi, né? Não colocaram. Restaurante não coloca, dificilmente. E carne branca. Proteína, peixe ou frango ou ovo. Evita carne vermelha. Porque a carne vermelha demora o processo digestivo. Então, você fica mais tempo com a digestão mais lenta, pode baixar o fluxo sanguíneo, o raciocínio, tá? E pode sim desencadear, dependendo do estresse da pessoa, um processo de motilidade intestinal mais rápida, né? E come uma fruta de sobremesa. Durante a prova, o que é interessante ter? É interessante ter, por exemplo, barrinha de fruta. Dependendo da pessoa, dependendo da marca também, barra de proteína é uma boa. Tá? Tem que saber escolher, porque tem muitos que é muito cheio de coisas. Muito marketing, pouco conteúdo. Exato. Muito açúcar, muita, né? E aí não é interessante. Mas barra de fruta. Frutas que sejam fáceis também de levar. O que eu indico, por exemplo, é já levar as frutas picadas. Facilita muito isso. Por quê? Primeiro, barulho. Dificuldade, às vezes o manuseio, você suja a mão, você pode sujar a prova, você perde muito tempo com isso. A gente tem que pensar nessas coisas. Sem dúvida. Aí. E a questão do cheiro também, dependendo do que você vai levar, tem gente que, tô acostumada a levar minha marmitinha lá de batata doce com frango, cara, tem gente que passa mal, isso desconcentra, às vezes a pessoa, se abrir aquele negócio ali com ovo seria um bom alimento, mas o cheiro dele às vezes atrapalha o colega do lado. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma empatia também, pensar no olha colega. que bacana. É isso mesmo. Aquela história de que não vão levar para atrapalhar. Vou levar um Cheetos, Antigamente eles mandavam isso. Não, você vai fazer barulho na hora de abrir e tal. Então, eu aconselho, ou já abre em casa, leva num pote separado, que seja fácil de você abrir. A hidratação, gente. Isso é fundamental. Né? Fundamental. O cérebro precisa de água. Muitos quadros de enxaqueca, de recorrência, assim, de frequência que eu vejo, porque a pessoa não bebe água. Mas qual que é a minha necessidade? Varia de cada pessoa para pessoa, mas de um modo geral, tomar em torno de 8 copos, por exemplo, de 200 ml, aquele copo de requeijão. Isso aí por dia, né, Dani? Por dia. Na hora da prova, não, pelo amor de Deus. Não vai ficar toda hora e não vai pegar a prova, vamos lá para privado, que eu vou lá fazer minha prova na privada. Não dá. Não dá. Água de coco, é importante a pessoa levar, mas aqui a gente tem um fácil acesso. Porém, a gente tem que ver que, às vezes, dependendo da localização que a pessoa tá, vai esquentar e ela pode modificar sim, pode estragar. Então, não é o ideal, mas poderia ser interessante levar de caixinha. Água de coco de caixinha, porque conserva mais. Isotônico também? Não, tem muito açúcar. Tem muito açúcar. Quer dizer, a água na hidratação si, né? é fundamental, né? Base, a né? água mesmo, né? A famosa garrafinha de água, né? Exatamente. Cada um com a sua, né? Consumir madeira. Isso aí. Pô, olha que dica legal. Entendeu? A hidratação é fundamental para o cérebro funcionar. E levar também um carboidrato. Então, por exemplo, biscoito, como eu falei, que é prático. Se a pessoa levar também um sanduíche, se ela conseguir comer na prova também, quiser levar um sanduíche natural, também pode. Isso que o Fernando falou? Não, me veio a cabeça aqui agora, Dani, o meu kit de prova. Aquela sacola tá lá ainda? Aquela sacola que eu trouxe do supermercado? Pega lá. Dani vai morrer aqui. Olha só, Fernando, depois você passa pro Poderoso para ele colocar na descrição do vídeo sua receita de sanduíche. Sanduba natural? Sanduba do Fefo. Sanduba do Fefo. Sucesso. Dani, fala a verdade. Essa seria a minha sacola, assim, você pode ficar à vontade de brigar, Vamos enfim. dizer assim,
Se foi ele que fez, não sei. Mas se for a Tamires que fez... Aí tudo bem. Não, mas a receita do patê é dela. É dela e é bom. Não sei se é dela ou se é da minha sogra. Fica a dica de trazer ou pra nós, se né? é da internet. Ah, mas é aquilo, é o atum. Não, eu quero só comer. Ah, tá, trazer o sanduba, né? Trazer. Não, Dani, Eu, pô, já... até hoje eu tenho muito o hábito, né? Um hábito ruim de estar sempre com bala, com doce. Eu sou formigão. Né? Meu apelido lá em casa é formigão, assim. Que coisa feia, rapaz. Pois é um hábito horroroso. Isso que o Handley falou, ele presenciou mesmo. Isso altera todo o seu microbioma, entendeu? As bactérias negativas ruins adoram açúcar e fungo também. Então isso altera toda a sua parte comportamental e absortiva. Olha o meu Olha kit aqui. O que não seria, não. Mas propaganda do Carone, pro Carone também patrocinar a gente. Um abraço Carone. pra galera do Carone aí. por Fica a favor. dica. Pode abrir, Dani? Você quer abrir? Pode abrir. Não, mas calma, Dani. Isso seria eu antes dessa. Antes da live. Indo pro Depois Enem. da Pra eu live. confiscar? Primeira coisa, Vamos hein? lá, hein? Ó, uma balinha de hortelã, galera. Meu pai né? do céu. Uma bomba de açúcar. Delícia, hein? É pra não ficar com bafo. Isso aí. Ó, uma balinha de iogurte. Ó, Meu Fazenda pai. Aliança, pô. É. Um saco de jujuba. Cara da Dani. Quer mais, Dani? Manda. E tem uma barrinha de chocolate. Não, assim, Dani, eu tô obviamente que eu tô exagerando Mas olha aqui. aqui, tem passas, tem caju. Ele consegue separar? Não, mas isso assim, essa provocação é interessante porque eu vejo muitos alunos Levando Nossa, isso, sem dúvida. levando kits parecidos com esse, Dani. Vou E aí guardar, pode, tá? pode sentar pu agora, pode falar. Olha, é aquilo que eu falei, o excesso de açúcar tem um detalhe importante. Ele pode fazer o pico e a queda muito rápida. Então você torna-se o que? Letárgico muito fácil. Tira o seu banco, acabou sua sustentação. Exatamente, entendeu? Então, assim, o problema é que o processo fisiológico, a fisiologia, não é uma matemática simples como divulgam por aí. Né? Você com a química sabe, e você com a biologia sabe tão bem quanto Sem eu. dúvida, sem Né? dúvida. A matemática que o mundo vende pra gente, que é aquele 1 mais 1 igual a 2, funciona no corpo humano. Como assim? O músculo é feito de proteína, então se eu comer proteína eu ganho massa muscular. Ignora que isso aqui é um organismo vivo e tem vontade própria. O nosso corpo manda na gente. A gente não manda nele. Ou você manda? Não. Coração bate? Não. Rim funciona? Pulmão respira? Não, Se fosse assim, não. ninguém ia ficar doente, né? Sem dúvida. Então, o nosso corpo, a prioridade dele é a manutenção da vida. Então, quando você se depara com uma carga glicêmica desse jeito, ele tem que andar um jeito de processar. Tá te xingando até a quinta geração, entendeu? Fala assim, caramba, de novo. Mais doce, cara. Entendeu? O problema é o seguinte, que essa carga de açúcar, você alimenta o quê? É natural o nosso corpo ter fungos no intestino. Fungos amam açúcar. Quer ver uma forma fácil de ver fungo na pessoa? Na língua. Ai, que vergonha. Não, eu não vou. Não, agora eu fiquei com vergonha. Tá cheio de fungo. Não vou mostrar não, rapaz. Fiquei com vergonha. No consultório a gente faz essa análise. Eu faço isso muito com criança, principalmente que tem acesso ao açúcar. Bato uma foto, uma selfie. Olha Eu bato selfie com a criança, que eu vou mostrar aqui, eu não vou mostrar só para vocês verem o que eu as faço. estratégias, assim. Né? Tem que ter as estratégias. Para né? mostrar justamente, para poder ver. E meu Aqui, ó. moleque, ele é formigão também. Ah lá, A ó. câmera não tá vendo. Não. É, Entendeu? Aí olha só, tá vendo aqui, ó, a língua esbranquiçada? Aham. Fungo. fungo, olha aí, ó. Aí eu mostro o pai pra mãe. Olha no espelho, né, professor? Na próxima É um vez. reflexo. Não tô dizendo que todo mundo tá com a língua esbranquiçada, né? Que é Entendeu? Mas é provocado. uma estratégia. Você vai contando a sua história, entendeu? Eu vou juntando as peças entrevista, quebra-cabeça e né? assim, ó. Vamos fazer o teste. Uhum. Entendeu? Possivelmente, quando a pessoa tá toda infestada, vai pra língua, a língua aparece. Entendeu? E o fungo, ele faz o quê? Ele destrói toda a microbiota boa do corpo. Então, você altera o quê? O pH do estômago, o pH do intestino, altera o campo de absorção, aumenta microinflamações. Você pode estar até regular na alimentação. Voltou a comer direitinho, preparando-se para a prova, mas você já tem um histórico de uma desorganização intestinal. Então, você vai fazer o quê? Tudo que você está entrando vai acabar não sendo absorvido adequadamente. Você cria uma depressão, uma insuficiência nutricional. Entendeu? E aí muitas vezes as pessoas não entendem. Por que nossa, eu tô fazendo a dieta direitinho já tem 15 dias. Por que eu não melhorei? Por que minha imunidade tá baixa?
né? Mas você tem que ver que você tem o quê? 20 anos comendo errado, só 15 dias comendo certo. Tem todo um processo de desintoxicação. Por isso que, assim, quando eu falei no início para vocês que o preparo para o vestibular não começa nas vésperas da prova, assim como todo mundo, quando entra no cursinho, já entra preparando desde o começo, para uma prova que vem no final do ano, a alimentação também tem que ser algo que você vai preparando pro resto da vida. E lê do engano quem acha que passar no vestibular é a coisa pior do mundo. Todos nós sabemos que estudos e filhos são igual faz no videogame. Isso mesmo. Só vai ficando cada vez mais difícil. Exatamente. Né? Gostei dessa fase do videogame. É verdade. Vai ficando cada vez mais difícil. Então, quem acha que assim, passei no vestibular, tá tudo tranquilo? A escola é uma mãe. Vai pra faculdade pra você ver. É o que eu falo pra eles. Entendeu? Sair é fácil, difícil é sair com diploma, né? Então, E a coisa mais difícil que eu falo assim, é você aprender a existir na sua vida. E isso é uma coisa que eu trabalho muito, a questão comportamental. Você tem que aprender a existir na sua vida em primeiro lugar. Tá certo? Por mais que você queira cursar aquela medicina, aquela física, aquela engenharia, você tem que se olhar com mais amor e carinho. Isso eu falo por experiência mesmo. Não que eu não me olhasse com carinho, mas eu tive um olhar muito mais acentuado para mim, devido a uma experiência pessoal. Meu filho, não sei se vocês sabem, mas uma gestação demora 40 semanas, em média, né? 38, 40 semanas. Meu filho nasceu de 24. Eita. 6 meses. Tinha acabado de completar 6 meses. Foi um prematuro extremo. Nasceu com 790 gramas. E na UTI, ele ficou 7 meses lá dentro e saiu de lá com uma gastrostomia. Por mais que tenha salvado meu filho à UTI, eu falo pra vocês, não é um lugar que um pai merece estar. Não, Deus me livre. Você vive a iminência da morte diariamente. De manhã seu filho tá bem, de tarde já não tá mais. Não sei se vocês têm noção, mas assim, a saturação, né, o que mede a concentração de oxigênio nossa, é 100%. Quem tem Covid quando vai pra intubação, 96 tá entubando. Meu filho, a saturação dele era 87, 88. O natural dele. Ele já chegou a 30 no meu colo. Ficou azul. Né? Então, assim, é uma experiência que eu falo para vocês que me fez enxergar, né, a minha importância em todo o que eu estava vivendo. Eu falei assim, gente, meu filho precisa de mim. Eu via que ali na UTI você se torna um refém. É isso que você é. Eu falava assim, gente, eu tô submissa. Não, você não tá submissa, você tá refém. Você não pode fazer absolutamente nada a não ser rezar. Sim. Eu não sei qual é a fé de vocês, Não, mas, sim, né? mas a fé... Né? Rezar. Eu só podia fazer isso. Então, eu percebia que eu tinha que estar bem para cuidar dele. Então, eu passei a perceber que eu, em primeiro lugar. Eu em segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Em sexto, vinha menino e o resto. Aí todo mundo falou assim, nossa, mas que mãe perversa que você é. Não, ele precisa de mim. Então, se eu não tô bem, como é que eu vou dar conta do recado? Sem dúvida. Sem Se eu dúvida. não tô bem, como é que eu vou dar energia para ele superar aquilo ali? Como é que ele vai passar por cima disso? Então, eu tenho que estar bem. Eu ia maquiada, linda, maravilhosa pra UTI. Isso não quer dizer que não tinha dias que eu não chorava. Não, lógico, né? Eu tinha dias de tristeza, e tinha dias que eu não fazia o canguru por plena consciência, porque eu sabia que eu não estava bem, e se eu pegasse ele, eu ia desorganizar ele. Então eu tinha essa consciência, né? Então eu falo isso quando a gente traz isso para a vida, inclusive para o vestibular, para os estudos na faculdade, assim, entendeu? Para o preparo nosso na vida. Se você não tá bem, você não consegue seguir em frente. Não adianta você fazer um cursinho top o ano inteiro, se nas vésperas você se descuida, você tá não desequilibrado. tá bem. Não que não aconteça, não estou colocando exceções, né? Sim, Que eventos claro, que podem claro. acontecer. Mas eu falo assim de você simplesmente você se desorganizar, entendeu? Vir uma cobrança muito grande, você se cobrando demais, uma desorganização na alimentação, que sim, pode vir a calhar no momento seu no vestibular, no momento seu na hora que você tem que estar realmente bem, né? Então, essa consciência do eu, por isso que eu falo que também entra a questão do ciclo circadiano, é o dormir. Isso é uma coisa que eu percebi na faculdade. As pessoas têm aquela ânsia, não, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que estudar. Não, cara. Vai, põe limite, põe horário. Assim como é importante ter horário para comer, é importante você ter horário para dormir também. Aquela a hora ideia. de parar. É aquela ideia das pequenas metas, né? Você vai se colocando metas para você ir cumprindo elas, né? Exato. Não adianta você querer abraçar o mundo com as pernas. Eu costumo brincar isso quando você fala de organização de guarda-roupa. O guarda-roupa está todo desorganizado. Não adianta você baixar ele todo na cama, que você não vai dar conta. Organiza uma gaveta hoje. Mesmo que te sobre tempo, você fala assim, não, eu tenho tempo para arrumar outra gaveta. Não. Hoje era isso, né? Uma gaveta. Eu vou cuidar de outras coisas. Então, hoje eu vou estudar essa matéria, mas eu tenho que organizar minha alimentação em cima do meu dia todo. Entendeu? Amanhã eu vou estudar outra matéria. É importante fazer isso para você diminuir também o fator estresse.
Porque sim, o estresse emocional psicológico influencia no fisiológico e vice-versa. Entendeu? Então é uma briga dos dois ali junto. E a gente tem que fazer o quê? O balancete disso aí. Entendeu? Tem que buscar o equilíbrio. Lógico que a gente não vai conseguir 100%. Não, nós somos humanos, não somos rochas, né? Mas é importante o máximo possível você trazer de forma consciente e racional o que você está passando, o que você está vivenciando. E ser sincero com você. Dou conta? Não dou conta. Preciso parar e me organizar. Preciso parar e recomeçar o que eu estou fazendo aqui. Mas nunca, jamais se descuidar. E a alimentação entra muito nesse campo. O sono entra muito nesse campo. Entendeu? O preparo físico também. Vocês entrevistaram o professor. Sim. Não é uma questão estética. Porque é o momento que você está cuidando de você. É o momento que você está tirando aquela pressão toda da cabeça, você entendeu? E você está cuidando do teu corpo. O teu corpo dá conta de sentar numa cadeira e se sustentar ali. Você entendeu? Porque também você não tendo massa magra, você não tendo aquele momento de distração, aquele alívio cômico que eu costumo brincar, você entendeu? Que é o momento de você se cuidar, mas você tirar aquela tensão, você não consegue fazer o que você tem que fazer ali na hora. Entendeu? Cara, que espetáculo, Rapaz, hein, na Dani? moral, Que espetáculo. Assim, como que eu tô falando por mim, tá? Nunca pensei nisso. Não, por nós, né, velho? Porque acho que falta esse tipo de treinamento mesmo, até nas escolas, assim, sabe? De ter lá nas matérias de biologia, até de química, projeto de vida, falar sobre isso, cara, sobre a importância da alimentação. A gente tem algumas discussões, às vezes, sobre... Sim, mas é sempre algo muito jocoso, né? Às vezes nós mesmos levamos para esse lado. Por exemplo, quando eu vou dar aula de bioquímica, você acaba tocando, né? Porque você vai falando de carboidrato, proteína, carbonutrientes, né? E tal. Mas dessa forma aí eu não... Como um profissional é importante, né? Sem dúvida. Como a opinião do profissional. Eu entrei esse ano em 3 escolas que eu estou assessorando a parte de cardápios. E eu fiz assim, uma mudança nos cardápios, que fez mudança até no comportamento das crianças dentro da escola. A aceitabilidade. Pode falar o nome das escolas, fica à vontade. Fica à vontade. Novo Mundo, Alfabetes e a Escola da Ilha. A Escola da Ilha, minha cunhada, coordenadora lá. Da Camila, não sei se você conhece. Já conheço. É minha cunhada, a irmã da minha esposa. Um abraço pra Camila e um abraço pra galera da Escola da Ilha. Então, eu assessoro essas 3 escolas. E assim, a mudança do cardápio, lógico, tem certas crianças têm resistências, porque tem que ter um trabalho também em casa. Sim. Né? Sim. A continuidade. É uma proposta que eu tenho também de fazer com os pais, de fazer, né, com as próprias professoras dentro de sala de aula e tal. Mas como essa mudança já trouxe, assim, antes de uma certa resistência, a criança não vai aceitar, a gente já tentou no momento oportuno passado e não aceitou, e hoje eu vejo que uma adesão muito grande. Cara, você falou um negócio assim, eu tomei agora um tapão na boca do estômago, porque meu filho, eu tô falando, né, meu moleque tem 5 anos, vai fazer 6 agora, e eu vejo que a praticidade, tanto minha quanto da minha esposa, até por conta de horário, enfim, gera nele... Tipo assim, por exemplo, é mais fácil você fazer um miojo. Né? É mais fácil você... Não, eu tô querendo dizer o seguinte, mais fácil você dar um suco de caixinha. Aí entra uma questão que eu falo sempre aos pacientes. Então... Praticidade, facilidade, está nos nossos olhos. É isso que eu tô te falando. Aí eu falei, um dia até trocando ideia. Ontem eu tava voltando lá de Santa Leopoldina no carro e o moleque dormiu. E aí é a hora que a gente conversa, né? Você sabe que você tem um filho de 4 anos, você só conversa quando ele... Não sei se acontece com vocês, sim, mas se eu estiver conversando com a mãe dele, na hora ele entra no meio da conversa e a conversa é só ele, né? Então ele dormiu na cadeirinha, então eu dirigindo. E eu falei isso, cara, a gente tem que mudar os nossos hábitos. Aqui, tá aqui. A gente tem que mudar os nossos hábitos para que ele possa, né, mudar o dele. E aí você tá falando isso que pro pai, o pai vai achar que é difícil e tal, e cara... Eu tomei um socão na boca do estômago. Por causa do meu filho, porque assim, como eu falei pra vocês, 18 anos trabalhando com clínica esportiva. Por causa do meu filho, eu entrei na área materna infantil. Só que assim, a materna infantil, eu sou o tipo de pessoa assim, que eu sou muito curiosa. Eu não aceito, às vezes assim, é porque tem que ser assim. Não, eu questiono, mas por que tem que ser assim? Eu quero saber o mecanismo, quero saber o porquê, quero saber como é que faz. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, dentro dessa área, em 4 anos, quase 5, eu fiz especialização em materno infantil, análise bioquímica para nutricionista, para analisar um exame bioquímico no olhar clínico da nutricionista. Eu fiz a parte de mulher, pré-concepção, concepção, pós-fertilidade, porque tudo está enraizado, uma coisa está ligada à outra,
né? É SOP, né? O ovário policístico, que muitas adolescentes têm. Sim. Mas com um hábito alimentar errado, mal sabem elas. Com meu filho mesmo, no decorrer do tempo, eu vejo assim, que a gente educa, e vocês são professores, não é falando. É, fazendo, fato. Praticando. Praticando, exatamente. E filho, quando eu fui estudar na área materna infantil, isso eu tive, assim, a clara evidência dentro de casa, e eu mostrei isso pro meu marido. A criança, assim, o pai e a mãe, qual que é a pior, assim, o pior para um pai e para uma mãe? A criança não querer comer. Isso, eu ia falar isso agora. Porque... Isso gera uma ansiedade nos pais muito grande, a criança tem que comer, tem que comer. Tem que comer, tem que comer. Inconscientemente, isso a criança percebe. E ela joga com os pais. Fato, total. O Bento faz isso com a gente todos os dias, dia sim, dia também, mano. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que manter o controle. Entendeu? Você não... Lívia, escuta. Não, me fala aqui, olhando que minha esposa tá ouvindo. Fala aí. Você tem que manter o controle, entendeu? E assim, a criança vai brincar com isso. Então, você tem que manter o controle o quê? Da ansiedade. Toda criança nasce com uma coisa chamada autorregulador energético. Ou seja, a criança sabe até onde que ela deve comer para atender a demanda dela. Então, quem estraga esse autorregulador energético são os pais. Aquela ideia de que você monta o prato, acha que a criança tem que comer tudo que tá ali, né? Muitas vezes pode até ser um prato pequeno, às vezes é um prato que é um senhor prato, que é um prato de adulto, né? Mas às vezes é um prato pequeno e quer que a criança coma tudo. Mas vamos combinar, tem dia que a gente tá com muita fome, tem dia que a gente não tem fome, e a criança também, e tá tudo bem. Entendeu? Eu não gosto muito de ir para a linha de avaliação, eu tenho como parâmetro, né, aquela curva NCHS, que é a curva de crescimento, mas eu não gosto de olhar só isso. Eu gosto de olhar todo o contexto, porque dentro da prática clínica esportiva eu avalio o quê? Eu faço avaliação física no paciente, entendeu? Então, assim, não é o peso que é mais importante, é a composição desse peso. Não adianta você chegar para mim e falar assim, ó, perdi 5 quilos, mas foi 5 quilos de músculo. Foi uma perda boa? Pois é. Não. Nossa, estagnei, meu peso era 50, continuo com 50 mesmo fazendo dieta, mas aí na avaliação eu vejo que perdeu 5 quilos de gordura e ganhou 5 quilos de músculos. A estagnação tá ruim? Não, acho que não. Entendeu? Para criança também é a mesma coisa, é um ser humano. Lógico, tem vários fatores que envolvem a questão hormonal de crescimento, comportamental, tem os saltos de desenvolvimento que alteram todo o comportamento neurolinguístico da criança, neurocomportamental, apetite, tudo isso tem que ser levado em consideração. Só que o comportamento dos pais é fundamental. Você tem que o quê? Se manter calmo. A criança não quer? Tudo bem. Só que você sabe quando a criança comeu até que razoavelmente bem e não está querendo mais porque está satisfeita, e quando ela realmente comeu muito pouco. A gente tem essa noção, né? A gente tem esse clique. Então, quando, por exemplo, a criança não quer comer, meu filho só teve uma vez, vou dar um exemplo para vocês entenderem, que eu coloquei o prato para ele e ele fez pirraça porque queria comer bolo. Bolo. E eu tenho comigo assim, criança com fome, come. Ponto. Então tá. Tô o prato de comida aqui. Você não quer? Você quer bolo? Então, um desejo. Eu falei, não, agora é hora do papá. Então, eu tirei o prato e guardei, desci ele da cadeirinha e deixei pra brincar. E foi brincar, porque realmente não tava com fome. Deu uma meia hora. Mamãe, bolo. Peguei o prato, esquentei, coloquei na mesa, fiz aquela senhora pirraça. Falei assim, não, quem tem fome, come. E assim, na maior calma com ele, peguei, desci ele, fazendo a pirraça, queria bolo. Falei assim, não. Bolo não, agora é hora do papá. A terceira vez, sentou na mesa e comeu o prato todinho. Nunca mais ele fez pirraça. Hoje ele sabe que tem que ter comida e se ele quiser, ele vai ter de sobremesa o bolo dele, né? Então, assim, é um comportamento dos pais perante os filhos que você vai criar essa consciência, entendeu? Uma coisa que você falou, a questão que tá falando do fit, não sei o que e tal, isso é uma coisa que me chama muita atenção, me preocupa um pouco, esse excesso de preocupação com a alimentação muito fit. Não tô dizendo, gente, em momento algum, que é pra abrir a porteira e deixar a boiada vazar. Sim, fato. Bacon de manhã, de tarde, de noite. Pô, bacon pra mim é a coisa que eu amo. Minha esposa fica... Eu falo com ela que depois do Bento, a coisa que eu mais amo é o bacon. Ela fica possessa. Bacon, eu sou um... Nossa, eu até... Nossa, não me evito não, mentira. Nossa, eu adoro bacon. Então, a gente tem que ter o cuidado, assim, por exemplo, essas privações muito grandes. Eu já cheguei a ver mães, inclusive, assim, com as crianças, assim, já da idade do meu filho, com quase 5 anos, que não permitem que os filhos não comam nada que não seja preparado na casa delas. Entendeu? Qual que é o problema disso? Aí vem a questão da psicanálise, da questão do estudo do materno-infantil, que a gente vai projetar lá na frente, que é o que eu sempre estou falando para vocês. O problema de hoje
Não é amanhã. Ela na longo frente. prazo. O que eu tenho visto muito dentro do consultório? Distúrbio de imagem. Compulsão alimentar, principalmente. Porque aquela criança que é muito privada, quando chega na hora, vai chegar um ponto que a gente não tem domínio sobre a criança. E esse domínio não é quando ela está com 15, 17 anos. Com 5 anos, 4 anos, autonomia. Ela vai numa festinha infantil, se ela quiser roubar doce da mesa, ela vai roubar. Entendeu? Só que o que eu vejo? Que a criança que é muito privada é aquela criança que não está interessada em brincar. Ela está interessada em comer tudo que tem ali. Ela tá sempre privada, né? É o momento que ela come. Aí vem a compulsão. Então, é um comportamento... mas é só na festinha que ela faz isso. Gente, não é só na festinha. É um comportamento que ela está desenvolvendo por uma privação muito grande que ela está sofrendo dentro de casa. Agora, é o estado emocional que ela está vivendo ali que isso pode projetar lá na frente. Imagina a privação muito grande, comportamental, associada agora à pressão do vestibular. Pesado. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com a alimentação. Ela começa na pré-concepção. Quer engravidar? Já começa a trabalhar pai e mãe. Para ter um óvulo de qualidade, um espermatozoide de qualidade. Entendeu? Não estou dizendo que a alimentação, a nutrição vai produzir deuses e semideuses, não. Entendeu? Mas isso ajuda a melhorar realmente o estado de saúde, a diminuir processos alérgicos, entendeu? Há inclusive comportamentos com seletividade. Porque eu terminei uma pós agora em neuropatia, que eu foco muito em autismo e TDAH. Né? Meu filho tinha chance de ser, mas assim, mirei nele, errou, graças a Deus ele não é, entendeu? Mas me ajudou a ter conhecimento para ajudar aquelas crianças que são, né? E assim, a questão da alimentação, entendeu? Influencia muito no comportamento da pessoa. Porque vocês vão ter alunos que são autistas. Sim. Né? Se já não tiver, já TDAH, temos. né? Então, isso é importante também saber direcionar essa alimentação para essa pessoa. Isso daí vai ficar um gancho para uma próxima. Um retorno da Dani aí, parte 2. A gente tá fazendo agora do pro Cadê Enem. minha camiseta do Tríade? Vamos mandar fazer. Vamos conseguir. A gente tá fazendo pro Enem, mas eu acho que isso daí esse é um papo riquíssimo para eu tô me vendo como pai. Sim, sem como dúvida. Filho também, né, de ter passado por isso, enfim. Eu também, E trazer você com toda essa bagagem profissional, pô, foi muito bacana. E a história materno-infantil, eu acho que é um papo que dá mais uns 3 podcasts. De repente convida... É uma pegada boa aí para uma pedagoga e uma nutricionista. Sim, e trazer uma mãe, né? Exatamente. Também. Um confronto, né? Aí. Mãe. Não, sim, ela também confronto num bom sentido, né? Não, idégico. Não, eu acho que isso daí vale sim. Aí a questão da recusa que eu tava falando para vocês lá da ansiedade, a criança vai fazer o quê quando percebe que o pai ou a mãe estão ansiosos para ela comer? Fecha a boca, cospe a comida, começa a espalhar, bate no prato. Tava acontecendo isso com meu filho. Meu filho sempre foi bom de boca. Desde que ele tirou a gastrostomia, que sim, ele saiu do hospital com uma gastro, né? Depois eu mostro a foto dos pratos dele. Prato pedreiro. A babá dele chama de pedreirinho. Se deixar, come mais que eu. Então, e ele recusava, mas meu marido ficava assim... Você via? Transpirava até de ansiedade. Aí eu falei, não, o Caio não quer comer comigo. Olha, eu falei assim, porque você tá nervoso, tá ansioso. Modera. Não quer comer. Eu, em pé, do jeito que eu estava, pegava a colher, só fazia assim. O menino vinha com a boca pra comer. Tá vendo? Você me come. Eu falei assim, não sou eu. É porque eu tô calma. Né? Acalma e continua. E ele começou a fazer isso e realmente teve uma resposta que ele pôde enxergar isso. Eu falei, tá vendo? A criança trabalha com o nosso emocional. Então, você tem que saber sacar isso, você tem que saber trabalhar isso, você entendeu? Para você também dominar isso sobre a criança. Porque a nutrição dela, agora na primeira infância, que vai ditar a saúde dela lá na frente. Olha aí, que bacana. Entendeu? Então, assim, antes um filho chorar agora, do que não quer comer, do que você chorar depois pela saúde dele. Hipertensão, diabetes, pipipi. Gente, eu tenho adolescentes, 17, com pré-diabetes. Eu tenho... Gente, 22 anos com hipertensão. Pra mim é inconcebível isso, sabe? Assim, não que a pessoa, sabe? Eu falei, gente, sabe uma coisa que poderia ser evitado? Entendeu? E querendo ou não, é um mal, assim, né, Dani? Silencioso, e quando ele mostra as caras, o bicho tá pegando, né? É o que eu costumo falar, gente. O problema da alimentação é lá na frente. Então, quando aponta, pode estar sabendo que tá, ó, muito tempo teu corpo tá pedindo socorro e dando sinal. Por isso, professor, que eu tô mudando meus hábitos. Parabéns, professor. Tô fazendo a caminhadinha, a Aprendeu, corridinha. né? Vamos comigo, cara. Não, você fala que acorda às 4, mas eu quero ver a live. Sim, quero ver uma live no Instagram, você correndo. Eu vou marcar todos vocês que vão ver. Mas, Dani, assim, a gente só tem a agradecer, tá chegando no nosso final, né? A gente tem
Já são. Não, foi ótimo. Sensacional. Foi ótimo. Assim, a gente tem feito, né, esse trabalho para os nossos alunos, enfim, o pessoal que segue a Tríade, mas eu te confesso que a sua eu vou sentar para assistir junto com a Tamires. Não, e eu vou botar a Lívia, sem dúvida, não vou sentar isso, junto. a parte de nutrição é algo que foi o que o Anderson disse, o Randall também. Às vezes a gente peca, né, nessas querer, sim, como é que você disse, de fazer o miojão. Na rapidez, é mais prático, é mais prático. É que nem eu falo, por exemplo, o exemplo que eu dou. Ah, não, é mais fácil, por exemplo, pegar um suco de caixinha. Gente, pega o limão e espreme, que seja com a mão. E dá. Põe água. Sim, não, sim, fato, né? Concordo contigo. Entendeu? E tem técnicas também que eu ensino que você pode fazer para facilitar, porque como eu falei para vocês, eu não tenho família aqui, minha família é toda de fora. E meu marido fica embarcado, então eu fico muito sozinha. É você e ele, né? Entendeu? E minha vida é muito corrida, porque eu faço, né, tem que dar conta de tudo. Sim, né? sim. Então, assim, eu gosto de cozinhar. Só que a cozinha para mim tem que ser prática, porque eu não tenho tempo. Entendeu? Então, não pode ser uma preparação muito elaborada, né? Exato. Muito demorada. Não, quando tá muita pirueta, eu já vou descartar a receita. E tem muitas receitas que eu olho, eu adapto a receita. Entendeu? Para justamente facilitar. Aí tem o conhecimento meu técnico, né, da nutrição, do valor nutricional, e o conhecimento técnico da técnica dietética da matéria que eu não gostava. Sim, viu? Que isso aí me ajudou muito, o quê? Dentro da cozinha, criar o quê? Receitas que ficam mais fáceis, adaptativas, né? Então, assim, eu procuro sempre fazer a alimentação de forma que às vezes eu consiga só pegar, colocar no micro-ondas, pegar, já colocar no... Já se faz sozinha, entendeu? Então, facilita. Então, hoje em dia, você falar pra mim, é difícil, depende de como você tá enxergando a sua realidade. Porque meu filho, devido a... dentro da UTI, ele foi diagnosticado com APLV severo, alergia à proteína do leite da vaca severo. Meu filho evacuava sangue, né? Então, eu tive que fazer restrições severas, porque, por exemplo, se eu passasse um creme, eu amamentava, né? Se eu passasse um creme que tivesse traços de leite na fórmula, desandava o intestino dele. Então, era muito sensível. Eu tive que trocar panelas, tapoés, trocar licóptero liquidificador, trocar tudo na minha casa por causa dele. Tamanha sensibilidade. E tinha que ler rótulo de tudo. Quando eu me vi numa situação, sozinha, com um menino com uma gastrostomia, trocentas terapias, e eu me fazendo óleo de coco, eu cheguei a fazer óleo de coco. Eu falei, caramba, é possível. Foi daí que eu desenvolvi muitas coisas. E o que eu falo, eu sempre procuro tirar coisas boas das situações ruins, né? Devido ao meu histórico de vida, né? Das cirurgias que eu fiz. Que eu não sei se a gente tem tempo também para falar, mas... né? O tempo já foi, né? Daqui a pouco tem um outro filmaço daqui a pouco. Vamos deixar para a próxima. Deixa para a próxima. Mas assim, por exemplo, na pandemia, o que eu aproveitei para fazer? Eu tenho uma pasta dessa altura que eu criei de receitas. Eu criei de receitas, assim, tudo prático. Lógico que tem algumas receitas que não deram muito certo e tal, mas assim, eu criei uma pasta dessa altura de receitas. Entendeu? Eu falei assim, gente, é possível. É só você querer e você se organizar. É organização. Dar o primeiro passo. Entendeu? Se você não der o primeiro passo, você nunca vai sair do lugar. Volta ao que nós falamos, né? É do começo, né? Você tem que ir fazendo, né? Não é assim, do dia pra noite também você querer fazer, né? Isso é querer dar um duplo mortal carpado e tem que fazer um alongamento. Exatamente. Mas, Dani, a gente queria te agradecer por você ter nos dado essa oportunidade, estar aqui conosco, batendo esse papo. Foi muito legal. Espero que a rapaziada aí que esteja assistindo procure lá o perfil no Instagram, que é o @Laporte Dani _Nutri. Vai lá, curte, segue, né? Porque no seu perfil você traz também da sua experiência. Tem bastante fotos minhas do meu filho, tem da experiência que eu vivi, tem as receitas que eu coloco, tem dicas de alimentação. Olha aí que bacana. E tudo na palma do smartphone, né, rapaziada? Eu dei uma olhada aqui, tem muito conteúdo bacana. Tem alguma receita de bolinho, fit de banana lá? Rapaz, olha só, professor. Com todo respeito, tem muita coisa bacana, muita coisa prática que você pode fazer. Vou aderir essas coisas práticas aí, tá bom? Pode ficar. E ele é obstinado. Por que eu não sou e ele é? Não, calma. Não, achei massa isso daí, tá? Achei massa, porque ele é legal. Eu passei por um processo, você acompanhou também. Eu cheguei a pesar desse tamanho aqui, que eu sou grande pra caramba, né? Eu cheguei a pesar 125 quilos. E não era fisiculturista. Não. E aí eu tive que... Eu busquei um belo dia dando aula, né? Dando aula numa noturna, eu... Se sentiu mal. Me senti muito mal. Eu dava aula 3 horários e comia de qualquer jeito, comia dirigindo para dar tempo de chegar numa escola para outra. E
Um belo dia à noite eu passei mal. Aí eu busquei um profissional, nutricionista, e eu saí de 125, fui a 86 quilos. Olhava de frente, achava que estava de lado, olhava de lado, achava que estava embora. Só que depois eu não voltei ainda não, mas não pretendo voltar. Ele perdeu e achou. Eu perdi e achei, né? O casamento bateu na porta também. Não bota culpa Não tô botando na época, não, mas olha só. Não, mas no seu casamento Mas olha, que você olha só, o meu pra casar, cara, eu emagreci, fazia malhava, fazia boxe, e malhava e tal. Jogou verbo no passado, por quê? Então, aí o shape, você já sabe. Exatamente. E aí, assim, desandei, não consegui retornar mais o que eu fazia antes, né? Colocando uma porrada de desculpas, né? Sempre. Mas depois de ouvir ela um pouquinho aqui hoje, eu falei, não, tá na hora de eu parar desse monte de desculpa aí, porque... Foi sensacional. Mas volta, um passo de cada vez. O importante é voltar. Sim. Entendeu? Nem que seja assim, caminhada 3. O problema é que as pessoas às vezes exigem muito, né? Não, vou fazer exercício físico, mas vai ser todos os dias. Cara, não, apenas volta. Uma das coisas que assim, também até me bloqueou um pouco, talvez, de voltar na época, eu fiz aquelas dietas tal da cetogênica, né? Que não é bem a cetogênica verdadeira, mas tudo bem. Bom, resumo da brincadeira, assim, né? Eu tomei um pouco de trauma disso aí. E aí, toda vez que eu lembro de, tem que voltar a fazer dieta, me vem aquele tipo de dieta na cabeça, eu falo, não quero. Do biscoitinho de arroz? Não, pelo amor de Deus, eu não quero, e acabo... Cetogênica é só gordura e proteína. Só gordura e proteína. E não aí... tem biscoitinho de arroz. Pois é, mas olha, fica a dica, vamos seguir a Dani aí. Qual é o Instagram dela, Fernando? O Instagram meu Deus. é @dani.laporte. Não, Laporte Dani. Laporte Dani, underline Nutri. É isso. No Instagram dela tem muito conteúdo bom. No Instagram da Tríade também tem muito conteúdo bom. E aqui, olha só, já que você tá pegando esse monte de conteúdo, ajuda a gente a ajudar alguém. Aí, ó, para você que tá vendo o nosso vídeo, QR Code tá na tela, ajuda o pessoal do coletivo. Para você que tá escutando a gente aí, apenas vai estar na descrição do vídeo o Pix aí para você poder ajudar essa galera que tá merecendo bastante. Beleza, galerinha? Show poderoso. Valeu. Bom, mais uma vez, brigadão, Dani. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É a primeira vez minha. Adorei. Ótimo, foi ótimo. Dani, a gente sempre finaliza pedindo uma palavrinha para os nossos telespectadores. O que você pode deixar de um recadinho de tudo isso que você já falou? Resumo do resumo, tá ligado? Daquele bolinho de banana. Nossa, tem tanta coisa que eu falo no consultório, mas uma coisa que eu sempre falo. Aliás, são várias coisas que eu falo. Olha, eu insistir, mesmo que você erre, mesmo que você esqueça, mesmo que você não resista um final de semana com festinhas, né? Insista, porque não foi da noite pro dia que você, como se diz, mudou, você vai conseguir mudar os seus hábitos. Então não vai ser da noite pro dia que você vem, como se diz, vem trazendo, não vai ser da noite pro dia que você vai mudar seus hábitos. Persista. Não é porque você não tem que trazer resultado para ninguém. Não é para professor, não é para faculdade, não é para nutricionista, é para você. Então persista. Enxerga os seus erros, suas dificuldades e trabalhe em cima deles. O acerto é um mérito que você vai carregar com você pro resto da vida. E por último, ao cubo. Disciplina, disciplina, disciplina. Não adianta você comprar um supermercado bacanérrimo, pagar um personal e no meio do caminho você se boicotar. Então faça aquilo que está acessível para você. Dê um passo de cada vez. Não consigo abandonar o chocolate, mas eu não comia salada e como? Tá ótimo, você já deu o primeiro passo. Então, um passo de cada vez e não tenha medo de errar. Faz parte da vida. E tá tudo bem. É só recomeçar. Show! Caraca! Valeu. Vale pra nós, né, Fernando? Valeu. Sem dúvida, professor. Mano, velho. Foi show, né? Dani, brigadão. Rapidinho, só para dizer, eu me senti extremamente tocado com essa fala, né? Vamos recomeçar, vou recomeçar, Dani. Já vou recomeçar, quando com certeza. Quando a Dani voltar pro próximo, ele já vai estar no shape. Não, do mesmo jeito. Professor, você toma cuidado. Você toma da sua ajuda. Fui eu que comprei um curso de corrida? Não.
Não fui eu. Então tá bom, já que ele deixou, Dani, vou fazer uma provocação com a galera aqui antes da gente finalizar. Bora fazer A maratona? Bora ver quem emagrece mais? Vamos. Sob o olhar da Dani? Você Vamos. topa, Dani? Vambora. Vamos fazer aqui nós três. Nós três. Tipo medida certa. Tipo medida certa. Demorou, a medida certa da Ronaldinho, tríade. o tamanho. Vai ser os três aqui. Vamos ver quem você topa. César Menotti. Os meninos da escola me chamavam de César Menotti, Dani. Eu entrava na sala e eles começavam, eu vou fazer um leilão. Um abraço pra galera Beijo, do São galera. José aí. Então, você topa, Dani? Bora. Pra gente fazer sobre quanto tempo? Vai registrar isso? Já tá Não, gravando. a gente tá gravando, mas aí vamos ao consultório, o Dani vai fazer toda a parte técnica com a gente Qual é o prazo lá. que vocês estão dando? Você que manda. O que você O acha? que você acha, assim? Ó, lembra da questão de não ser muito radical, né? Do Isso. 44. Não para de me- para de me ligar. Não, mas olha só. Falando no campo do emagrecimento, se você fizer uma alimentação equilibrada em 15 dias, você já começa a ver resultados. Então eu diria assim, uns 70, mês, um mês. 60 dias. 60, 60, 30, 40 O dias. Natal chegando 60 dias. Não, eu tô beleza, porque nem bebendo eu tô, então pra Eu mim... vou pular o Natal. Eu vou pular o Natal. Vou É, pular o Natal. o Natal a gente dá 60 dias, topa? Bora? Bora? Fechou, então. Bora? Tá marcado. Poderoso? Galera, Galera, tá sim, fala tá aí, bem, tá tá bem. bem. Fala aí no Fala aí no microfone. microfone. Eu sou café com leite. Não, você também vai. Então, galera, olha só. Hashtag Anderson ganhou. Ah. Vamos ver então, vamos ver. Dani. Obrigadão Valeu, gente. Prazer contar com Valeu. vocês. Tchau, Show de tchau. bola. Valeu, galera. Um abraço.